Ok, que é para ver as perguntas também, não é? Tem, para também te ver a ti. Olha, Também já estamos online. Então, muito boa noite a quem nos está a ouvir. Agora dar aqui uns minutinhos, já temos pessoas aqui a acompanhar-nos. Muito bem, Ok, muito boa noite. Boa noite. Então, muito bem-vindos ao 21º episódio do podcast Conversas Pedagógicas. Já sabem, para quem nos acompanha, que este é um podcast para falarmos um bocadinho de projetos, de experiências, de coisas que sejam mesmo importantes e relevantes em educação de infância, quer seja para educadores, para pais. E então hoje tenho o enorme privilégio de falar com a Yolanda. Ela já se vai apresentar. Eu só vos quero dizer que este podcast vai ser maravilhoso porque se forem como eu, que tenham um grande curiosidade e desconhecimento do mindfulness, estamos com a pessoa certa, está bem? E ainda por cima, a Yolanda junta a parte de coach com educadora, portanto, fiquem para escutar e aprendam. E já sabem, nos comentários estão completamente à vontade para fazer questões, que eu faço passar à Yolanda também, e as vossas próprias reflexões. Já sabem, o mote é refletirmos aqui em rede, todos juntos. Yolanda, obrigada por estares aqui hoje. Eu sei que a tua agenda também não é fácil. Vai sendo. E para os amigos há sempre os momentos guardados, ok, Vanessa? Isso faz sentido desta forma. Eu é que agradeço o convite e a oportunidade de poder partilhar algumas coisas que eu gosto e que acredito, por isso só tenho o que agradecer. Olha, Yolanda, então e para quem nos está a ouvir, quem és tu? Boa pergunta. Para começar, acho que é uma fantástica pergunta, porque é uma pergunta que eu também mando a colocar há algum tempo. Não é? Esta questão de quem sou eu tem vindo a ser uma pergunta à qual eu vou procurando dar resposta com algumas autodescobertas, com a questão do autoconhecimento deste processo, porque já fui muitas coisas, né? Os nossos papéis ao longo da vida vão se embrulhando, né? Às vezes troca-se, outras vezes mantém-se, outras vezes acumula-se, ou seja, acho que é esse o processo. E então o que eu posso ser neste momento quem eu sou alguém que anda à procura de respostas e que anda a colocar sonhos, a transformar sonhos em realidade, né? É um bocadinho esse... eu sou um bocadinho de tudo, sou alguém que gosta muito do passado, alguém que adora o futuro, mas que saboreia muito o presente, por isso eu acho que sou um bocadinho de tudo. Yolanda, então vamos começar lá pelo passado atrás. Como é que foste parar a educação de infância? Como é que tudo aconteceu? Olha, é interessante, porque na verdade o chegar à educação de infância teve dois momentos no meu passado. Teve na altura 83, salvo erro, que foi quando eu terminei o meu 11º ano, e na altura era um magistério primário, e era esse o sonho, por questões familiares, de dificuldades também, somos 5 irmãos, e não era muito fácil, eu era a mais velha, e percebi que seria um processo um bocadinho difícil na altura de conseguir concretizar. E então deixei de lado e fui trabalhar, normalmente comecei a trabalhar como telefonista, já a questão da comunicação já estava ali presente, foi o meu primeiro trabalho. E depois, entretanto, pronto, surgiu a relação, surgiu o namoro, surgiu o casamento, ou seja, filhos, e isso ficou guardadinho, né? Ficou guardado. Aliás, eu ainda hoje tenho o papel da inscrição no magistério primário, que ainda cheguei a fazê-la, e ficou guardado. Entretanto, em 2000, não, mentira, 19, já parece que há tanto tempo, na verdade, em 1996 ou 95, por aí, saiu uma lei em que quem não completasse quem não fizesse o 12º ficaria com a equivalência do 9º. E eu, como só tinha o 11º, e aí foi por incentivo de uma irmã, da caçulinha, da mais nova, que estava a estudar na altura, e começou-me a desafiar de eu fazer o 12º à noite. Eu na altura já tinha, aliás, tinha os 3 filhos, eu tenho 3 rapazes, e na altura já tinha os 3, e eu disse, é impossível, eu não vou conseguir fazer nada à noite, nem estudar nada à noite com 3 pimpolhos pequeninos em casa. E isso, o apoio da família foi fantástico, porque elas vinham ficar em casa nos dias que eu tinha testes à noite, porque eu fiz o 12º à noite. E assim foi, fiz o 12º,
Entretanto, o facto de ter terminado o 12º correu muito bem, as notas foram muito boas, o exame nacional correu muito bem, e aí começou o bichinho também da Mana, que é a educadora, a mais nova, a educadora da infância, e na altura ela estava a estudar para isso, estava em Lisboa, e ela começou a dizer, porque é que não concorres, porque é que não concorres, sempre foi uma coisa que tu querias fazer. E eu disse, é impossível, não dá, não... Mas aquilo, pronto, eu sou um bocado assim, quando começam-me a desafiar, eu gosto de dar resposta aos desafios e não consigo não pensar neles. E eu digo, ok, eu vou procurar, vou ver, vou concorrer, vou fazer o exame nacional, vou concorrer e depois logo se vê. E assim foi, concorri para Aveiro, não entrei no primeiro ano porque enganei-me no exame, porque tinha feito o exame português A e podia concorrer com português B, e o português já era mais complicado, para mim era muito difícil, porque eu não tinha tido português sequer no 12º, e no ano a seguir a minha irmã disse, porque é que foste concorrer com o português A? Era com o português B que também dava. E eu, tudo bem, não há problema nenhum, eu estudo e volto a fazer o exame nacional. E não, a nota aí foi muito mais alta e consegui entrar em Aveiro. Pronto, e foi assim um pouco. E buscar o sonho que estava guardadinho na gaveta e pô-lo e colocá-lo em prática. E foi uma aventura com 3 filhos a estudar. O mais pequenino tinha 3 anitos na altura, e telefonarem mais vezes em aulas para ir buscar o que estava com febre ou qualquer coisa e eu trazê-lo para fazer frequências na universidade, tudo bem, conseguiu-se fazer. E foi assim, foi essa concretização. Foi um sonho, eu acho que foi um sonho aí. E também o facto de eu aí tinha um bocadinho como objetivo, porque durante esse tempo eu não, ou seja, não trabalhei fora de casa, sempre fiquei em casa, e a ideia era chegar àquela fase dos filhos em que eles já estavam mais ou menos com alguma autonomia, com os valores um pouco trabalhados, que era essa a minha intenção também como mãe, poder estar com eles, acompanhá-los, e a educação da infância era a ferramenta que eu precisava na altura para ir para o mercado de trabalho, né, com 30 e poucos anos. E então foi assim. Foi Yolanda, isso. a profissão depois correspondeu ao teu sonho? A realidade correspondeu ao teu sonho? É assim, inicialmente inicialmente foi. Durante a formação, durante a universidade, sim, encontrei fantásticos professores daqueles que nos colocam a pensar, que procuram a Universidade de Aveiro, na altura, e ainda hoje creio que é, mas na altura era uma referência na área da educação. Tive fantásticos, aliás, uma delas, por exemplo, é a nossa querida amiga Ofélia. A Ofélia foi minha professora. A sério, é interessante, não é? Tipo, as voltas que a vida nos dá e nesta altura é uma pessoa que me acompanha neste processo também. A Gabriela Portugal, na área da creche também, ou seja, nomes que para mim eram importantes, porque colocavam um bocadinho a educação da infância que eu também acreditava e encontrei um bocadinho essa resposta. Mas depois, quando se chega à prática, não é? Quando se trabalha, e eu trabalhei aliás, sempre em instituições IPSS, ou seja, e aí começa-se a encontrar alguma dificuldade às vezes de colocar em prática aquilo que nós defendemos, porque há muita pressão das direções, de colegas, e comecei a perceber que o caminho iria continuar a ser um caminho de descoberta também. E foi interessante, porque aí talvez a minha idade, não é? Sendo durante algum tempo eu tinha a crença que iria-me, sei lá, dificultar, iria ser um obstáculo, eu acho que antes pelo contrário. Tinha mais certezas, talvez pela idade, por aquilo que estudava, e rapidamente comecei a perceber que teria que colocar na prática a educação da infância que eu acreditava. E então foi assim também uma aventura durante 6 anos, em 5 anos em pré-escolar e depois 11 anos em creche. Foi o percurso feito. Sentes que a tua, um bocadinho, aquilo que estás a tentar dizer é um bocadinho que a tua idade ajudou-te a conseguir ter mais confiança, a implementar aquilo que aprendias? É isso que sim. Sim, e depois também, tipo, por um lado, o facto de o próprio percurso, ou seja, se calhar a força que eu tive que encontrar e para ultrapassar os obstáculos da família, dos filhos, de casa, de tudo, eu tinha que, na prática, eu tinha que mesmo colocar aquilo que eu acreditava, né? Era mais uma luta, de certa forma era mais uma luta.
E foi interessante porque inicialmente tinha algum receio e aquilo que me diziam era um bocadinho a questão dos pais, né? Dos pais quererem uma coisa e estarem à espera de uma coisa. E com os anos, com o decorrer dos anos, comecei a criar também, a ganhar mais confiança, porque percebi que os pais querem o melhor para os filhos, sempre, sempre. E às vezes tem a ver com a nossa postura como educadores e a nossa certeza da nossa profissão, daquilo que sabemos, e mostrar aos pais que, ok, que nós sabemos o que é que estamos a fazer, não é? E que temos o conhecimento como outro profissional qualquer, de outra área qualquer. Eu costumava brincar com alguns pais a dizerem que confiassem em mim como confiavam no pediatra, não é? Exatamente, sim. E eles riam-se. A Carla Oliveira está a dizer, maturidade é maturidade, não é? A tua maturidade permitiu-te perceber isso muito rapidamente, não é? Também já eras mãe de 3 crianças, portanto, tu própria também já sabias, tu projetavas nos pais e tu gostavas que também tivessem sido contigo. Porque eu conhecia o outro lado, porque eu também conhecia o outro lado, né? Tipo, durante anos, os meus filhos, mesmo eu estando em casa, eles sempre frequentaram o pré-escolar, e a relação que eu tinha com as educadoras era um bocadinho de proximidade mesmo, né? De procurar ajudar, apoiar, fazer um trabalho muito dos dois lados, em que nem eles encontrassem uma grande diferença dentro do contexto escolar, nem depois os educadores também não encontrassem esse eco na família. Sempre trabalhei muito a par com os educadores e com os professores dos meus filhos em quase todos os níveis de ensino, e percebi que os meus filhos ganhavam com isso, né? Ganhavam essa participação, essa troca e o confiar, né? Que eu acho que era muito importante, confiar na profissão, né? Se eu entrego um filho a um educador, é porque eu confio naquele educador. Claro. Se não confiar, não coloco, vou procurar outro sítio, né? Porque, mas essa relação constrói-se, não é, Yolanda? Claro. É também uma predisposição do lado do educador para querer construir. Achas que o educador tem que dar um bocadinho um passo atrás e pensar, ok, os pais ainda não confiarem em mim, eu vou trabalhar agora inicialmente para construir essa relação de confiança? Sim, eu aí vou-te responder com uma coisa, vou-te responder com mindfulness, ok? Não sei se quer já entrar por aí. Quero. Ok, não, mas é interessante porque, na verdade, o facto lógico que na altura eu não, ou seja, praticava muito mindfulness sem saber exatamente o que estava a praticar, e foi interessante perceber ao longo do estudo que é contínuo, que nunca termina, e comecei a perceber, ok, é engraçado que há aqui coisas que eu me revejo, há outras que não, né? Muita asneira foi feita e está tudo bem, que é mais no sentido de perceber o que é que eu posso aprender a partir do momento que tomo consciência disso, né? O que é que eu posso modificar, mas essa postura e essa presença do educador em relação à família e da família em relação ao educador, ok? Aqui não é uma questão de... Aliás, eu acho que muitas vezes nós perdemos-nos quando começamos a procurar culpados, né, de ambos os lados. É mais no sentido de perceber o que é que eu posso, como educadora, construir juntamente com a família, que me ajude na minha profissionalidade, e da mesma maneira que como mãe ou como família perceber o que é que eu posso usufruir do saber do educador. Eu acho que é este equilíbrio que tem que haver. O educador tem que partir com algumas atitudes de não julgamento, por exemplo, né? Tipo, não julgar as práticas familiares, cada família é uma família, ponto final, e se calhar ter a sensibilidade de perceber até onde é que podemos ir, que eu acho que às vezes é difícil para ambos os lados. Não é? Sim, é muito, muito tenue mesmo, né? Tipo, de perceber, ok, até onde é que é a minha intervenção como educador e da mesma forma onde é que é a minha intervenção como pai ou como mãe, né? E eu acho que às vezes confundimos um bocadinho os contextos e nem sempre funciona direito. E geralmente, nesse caso, quando isso acontece, quem sai prejudicado no meio desta história toda é sempre a criança, ponto final. Estás a dizer que a atitude que temos perante os pais vai muito além da nossa comunicação verbal? Vai muito... Aquilo que nós pensamos passa muito para aquilo que depois... para a relação? Sim, mesmo que não verbalizemos, achas que isso vai influenciar a minha forma de me relacionar com aquela família? Sim, vai pela questão... É assim, porque comunicação é tudo, não é? Comunicação é aquilo que eu não digo também. É o meu silêncio. Aliás, eu costumo dizer que há silêncios que dizem muito. Dizem, sei lá... grande parte da comunicação
ou da leitura da comunicação pode vir de um silêncio, por exemplo, não é? Se eu estou a julgar uma família, por exemplo, e opto por não dizer nada, por não atuar, por não procurar proximidade, eu estou a comunicar qualquer coisa, não é? Eu estou a comunicar qualquer coisa. Por isso, comunicamos sempre. Nós não somos seres comunicadores, não é? Não conseguimos não comunicar. Por isso, eu acho que temos que ter essa sensibilidade. E principalmente era aquilo que eu estava a falar, a questão aliás, por isso é que eu disse que é mindfulness, porque não é, a questão do não julgamento é um dos valores. Aliás, é uma das atitudes mindfulness, é o não julgar, e isso também se aplica na minha relação com a família, como é lógico, como educador, como profissional de educação, em qualquer nível de ensino, É fantástico teres dito que o nosso silêncio é comunicador. Eu acho que isso é... Sim. Uau, é porque agora como a Diana Crespo está a dizer... Olha a Dianinha linda! Os bebés não falam e comunicam tanto, mas eu ainda não tinha parado agora aqui para refletir que, ok, eu estou tão atenta a um bebé que não fala para perceber o que é que ele me está a tentar dizer, mas também tenho que pensar que o que é que eu estou a tentar dizer quando eu não falo, quando eu não faço, enquanto adulto, não é? É isso que estás a falar, não é? Sim, porque nós temos esta questão, não só em relação a nós próprios, mas nós temos, e nós falamos muito nisso, mesmo na área da parentalidade, que também é uma área que eu gosto bastante e que trabalho e que procuro ajudar também as famílias, que esta questão do olhar para o comportamento como comunicação, né? E o silêncio é um comportamento, o choro é um comportamento, nós vamos perdendo ao longo do tempo, né? Como pais e como educadores, e quem trabalha em creche tem a perfeita noção, e eu isso também o tive, de estar muito alerta e tipo, com uma ação muito detetive enquanto estava em berçário, porque eles não comunicam através da linguagem, e nós aí temos muita consciência que, de forma muito mindfulness, com uma atenção plena, temos que observar e perceber o que é que o bebê nos está a tentar transmitir através do choro, através de outro tipo de comportamentos. E depois, quando saltamos, e quem faz essa transição para as salas dos mais crescidos, em que já há comunicação verbal, né, a nível da linguagem, nós desativamos esse detetive, deixamos de olhar para aquilo que não é dito, né? Preocupamos muito e focamos muito só na linguagem verbal. E o que é que acontece? Esses sinais do silêncio, do paraverbal, do não verbal, não ficam dentro do nosso foco de atenção. E isto vai aumentando, né, o foco só num canal da linguagem, que era o canal verbal. E isso vai aumentando ao longo dos anos. E quando chegamos então à fase adulta, de adulto para adulto, uau, aí é mesmo só o peso das palavras. E às vezes, né, até a questão da linguagem verbal, eu posso estar a comunicar de uma maneira, a questão da congruência e da incongruência, não é? Eu posso estar a dizer uma coisa, mas o meu corpo, por exemplo, estar a dizer outra coisa completamente contrária, né? E aquilo que a outra pessoa vai só estar atento é às palavras que eu digo. Por isso é que eu acho que é importante ativarmos este detetive. Isto é feito como? Através da atenção plena, através do mindfulness, né? Porque o mindfulness não é nada não é assim nada transcendental. Então o que é o mindfulness? Eu quero que tu me expliques o que é o mindfulness. Ok. Então é assim, Vanessa, a nível de palavra, nós em Portugal não há uma palavra que traduza diretamente o mindfulness. Nós aqui o que falamos de atenção plena, de presença plena. Ou seja, o mindfulness que nos pede é um estar no presente, no aqui e no agora. Ou seja, não está no passado, não está no futuro, mas está no momento presente. E quando eu falo na questão do mindfulness na educação, eu gosto de falar mesmo, e quando entraste em contato comigo com o convite, eu adorei, porque eu digo, ok, mais uma oportunidade de eu falar daquilo que é, daquilo que eu acredito e qual é, e em que sentido é que o mindfulness me ajudou na minha prática, porque eu tive a sorte de iniciar este processo de conhecimento e de estudo do mindfulness, ainda estava a trabalhar, eu deixei de trabalhar o ano passado, deixei o contexto de sala, e o que o mindfulness me fez, e continua a fazer, porque é um exercício diário, porque nós não estamos muito habituados, é tirarmos um bocadinho do piloto automático, é tirarmos daquilo que aconteceu ontem. Por exemplo, e no caso da educação, o que eu noto é que nós, quando fazemos uma observação da família, da criança,
trazemos muito daquilo que aconteceu nos dias anteriores. Aliás, há casos que até conseguimos trazer aquilo que aconteceu no ano anterior. Por exemplo, uma criança que está connosco 2 ou 3 anos, ou 5, depende, né? Nós chegamos a uma altura que colocamos ali um rótulo nas características daquela criança e é aquilo que nos vai acompanhar até ao final do ano. E isto condiciona o nosso olhar, né? Porque se eu olhar para aquela criança com mente principiante, que é outra das atitudes mindfulness, é olhar tudo como se fosse a primeira vez, porque na verdade é o que é, né? Nós olhamos sempre tudo pela primeira vez, certo? Só existe o presente, o passado são memórias, o futuro são expectativas. O que existe na realidade é o momento em que eu estou. Só que nós temos essa dificuldade, ou seja, avaliamos muito, não conseguimos olhar para a criança, para a família, com essa mente principiante, por exemplo, né? Ok, hoje vou olhar para ti como se fosse a primeira vez e tudo o que tu me fizeres para mim vai ser surpreendente. O que é que vai acontecer? Vai desaparecer o julgamento e vai aparecer muita curiosidade, porque eu vou estar super curiosa de saber, pela primeira vez, o que é que esta criança vai fazer hoje. Okay? Mas isso não existe. Mas como é que tu consegues, agora enquanto educadora, ok? O que eu estou a perguntar é, sim. como é que eu depois consigo encadear as aprendizagens da criança e perceber quais são as aprendizagens que quero promover, qual é que é a necessidade daquela... Se eu todos os dias olho para ela como se fosse a primeira vez, como é que eu consigo ter um fio condutor? Estás a perceber o que é que eu estou a querer perguntar como educadora? Sim, isso existe, não é? Isso existe. Eu, por exemplo, na minha prática diária, não é? Como educadora, eu tenho que ter o meu fio condutor de objetivos, né? Daquilo que eu quero chegar, onde eu quero chegar. Só que é importante para esse processo eu olhar a criança no hoje. Não é? Até porque eu hoje é que consigo perceber se a criança, por exemplo, se já adquiriu competências ou não, né? E não no amanhã, nem no ontem, é no momento. Eu só consigo observar se a criança já é capaz de fazer qualquer coisa que antes não fazia. Eu tenho essa referência, porque eu não consigo não ter. Agora, o que o mindfulness na educação nos pede, o mindfulness na vida, é um bocadinho esta atenção naquele momento presente, que nós temos muita dificuldade. Nós estamos em sala de aulas e normalmente já estamos a pensar no dia seguinte, ou na tarde, ou na atividade seguinte. Dificilmente estamos no momento presente. Né? Sabes que eu... Desculpa. Não, diz. Não, fizeste-me lembrar que eu, na semana passada, li um artigo escrito pelo Fábio, que também está aqui a comentar, eu já te vou dizer o que é que a comunidade também está aqui. O pessoal está aí todo. Fábio, que foi o primeiro artigo do Fábio para as revistas para a revista de Educação de Infância, não é? Do Envolve. E lembro-me que há lá uma parte que ele está a falar sobre o estar, não é? O estar verdadeiramente estando. E eu depois até falei do artigo dele numa formação que tem no sábado com a APEI, que foi exatamente isto. Às vezes estamos a brincar com as crianças. Já me lembrei o que é que ele estava a dizer. Era, quando é que foi a última vez, isto fez-me ter isto como tanto, quando é que foi a última vez que estive sentada com uma criança a desenhar, mas eu a desenhar e ele a desenhar o desenho dele? Estar verdadeiramente com aquela criança sem pensar no que é que tenho que fazer a seguir, no que é que estou a observar, no que é que ela me está a demonstrar, o que é que desenhaste, o que é que fizeste. Não, eu estou a desenhar e ela também está a desenhar. E estamos ali os dois, no momento os dois. É isto que estão os dois presentes. Não é? O estar verdadeiro com o grande. Não é? Sim, o estar no momento presente. Porque esse estar no momento presente depois não deixa, ou seja, e eu, às vezes, quando falo esta questão do mindfulness na educação, tenho, mas nós temos sempre muita coisa para fazer dentro da sala. Sim, mas quem é que tem que fazer? Não é? Naquele momento, eu costumo brincar com a situação a dizer, nós os educadores somos talvez os profissionais que em setembro já sabemos os feriados do ano inteiro, deste ano e do ano seguinte. Né? Nós em outubro já estamos em dezembro, já estamos em agosto. Né? Há essa... E eu tive essa sensação de, como educadora, eu digo, está a passar muito depressa, os anos estão a passar muito rápido. E comecei a perceber que tem a ver um bocadinho com isso. Nós colocamos, a nossa prática é muito no futuro, né? Tipo, nós começamos um mês a planificar o mês seguinte e depois, em vez de, ok, está tudo escrito, né? Porque até pela questão da organização escolar, há esses timings que têm que ser feitos, mas ok, está tudo feito, encosta lá o plano, guarda direitinho e vamos saborear aquilo que eu escrevi.
E o que é que acontece? Não, voltamos em piloto automático e é mais um dia, mais outro dia. Quando eu falo no mindfulness na educação é nesse sentido, é de eu confiar, é uma das atitudes do mindfulness, confiar na capacidade da criança, confiar nas minhas capacidades, confiar que tudo vai correr bem, mesmo quando não corre, né? E não estar ali à procura da santa da perfeição, não é? de que tudo tem que ficar direitinho e certinho, pouco da infância, pouco da infância. Achas que estamos a observar constantemente para depois avaliar? Quando deveria ser exatamente o contrário, nós observamos para podermos agir e adequarmos as nossas ações, para podermos estar verdadeiramente. Achas que é porque estamos muito preocupados com a avaliação, com as expectativas dos pais? Sim, Vanessa, aliás, porque se nós formos a analisar de forma muito concreta o que é observar e o que é avaliar, são coisas completamente diferentes e nós temos muita dificuldade em observar. Né? E eu tenho a prática nos cursos que dou dentro da área do mindfulness, da educação consciente e tudo, que é um dos módulos que tem a ver mesmo com esta questão sempre da observação, avaliação, e há frases que nós dizemos em que achamos que estamos a observar, mas estamos a avaliar. Não é? Quando digo, opa, esta miúda já está aqui há tanto tempo, eu não estou a observar, eu estou a avaliar. Certo? Eu, para observar, tenho que dizer, olha, esta criança fica nesta área à segunda-feira, das 9 às 11, depois volta a ficar na quarta, das 10 às... Okay? Isto é observar. Só que eu não faço esta observação. Né? Porque observar é descrever aquilo que está a acontecer sem colocar nada meu. É tipo, como se fosse uma câmara de filmar, né? Que está a filmar sem falar. Com as tuas palavras, é um vídeo escrito. Sim, é uma descrição. Observação é descrição. E nós temos essa dificuldade. Né? Nós colocamos sempre muito, o pouco, o muito. Faz. Né? O faz, não faz. Consegue, tipo, o bonito, né? Até quando eu digo, que desenho tão bonito, eu estou a avaliar, não estou a fazer observação nenhuma, porque se eu tiver a observar, primeiro pede-me mais tempo, né? A observação requer mais tempo, porque eu tenho que reconhecer o processo, tenho que fazer a observação do próprio processo para poder entregar também à criança esse feedback daquilo que está a acontecer. E normalmente não é muito essa a intenção. Né? Aliás, há educadores, e eu quando falo, eu gosto muito de falar de mim, porque eu tive o privilégio de me desconstruir ainda em sala, ok? Tive esse privilégio. Eu apanhava, por exemplo, eu organizava a semana para observar, para avaliar. Exatamente, sim. Ok? Eu dizia, não, nesta semana eu vou observar porque eu tenho que fazer as avaliações. Devíamos ter feito este podcast há mais tempo. Não é? E eu penso assim, ok, então quer dizer, no meu processo de construção eu parei e pensei, ok, então o que é que eu andava a fazer nas outras semanas? Não observava? Né? Eu preparei uma pergunta para ti que te perguntava se foram os erros que foste vendo ou as dificuldades que foste sentindo que te levaram ao mindfulness e a ser coach. Mas eu acho que é mais ao contrário, se calhar foi o mindfulness é que te fez pensar... o processo foi ao contrário, Vanessa. Eu comecei neste mundo fantástico em 2017, através da minha certificação como facilitadora de parentalidade consciente e tinha como intenção... essa certificação tinha como intenção eu melhorar a relação com as famílias, que era esse o meu objetivo na altura, e achei que, ok, eram estratégias e ferramentas que eu iria adquirir para poder melhorar a relação com as famílias, porque eu trabalhava em creche e para mim era mesmo muito importante. Em qualquer nível é importante, mas em creche é mesmo muito importante, porque notava ali algumas fragilidades, os pais também pedem mais apoio, procuram-nos mais em creche, e para mim era muita responsabilidade, eu queria ter melhores ferramentas e ter outro tipo de ferramentas também para poder ajudar. E quando eu entrei na certificação encontrei estes conteúdos todos, o mindfulness, o coach também é assim, o coaching também lá está um bocadinho, e foi assim uma desconstrução, aliás, há pessoas que possivelmente até podem estar a ouvir-nos que estavam nessa certificação e no primeiro dia eu entrei toda cheia de power, né, porque era educadora de infância, ia buscar ferramentas, era essa a minha intenção, e quando terminou o primeiro dia de certificação eu chorava a baberreio, porque bateu mesmo forte. Aliás, eu comentei com alguém, tanta asneira que eu fiz, tanta asneira que eu ando a fazer,
como mãe, como educadora, ou seja, aquilo foi mesmo assim muito, muito forte. Foi uma tipo, constatar que havia coisas que, ok, podiam deixar marcas e que era muito mal fazer. E, no entanto, eu já me considerava uma educadora um bocadinho fora da caixa, né? Mas havia coisas ali muito, crenças minhas que vinham, que estavam ali muito presentes. Então foi mesmo esse pegar nessas ferramentas e começar a observar a minha prática como educadora. À luz do mindfulness, por exemplo, essa questão da observação, avaliação, né, que eu digo, uau, o que é que eu ando aqui a fazer? Ainda eu digo que olho para os meninos e que sou uma educadora presente. Presente nada, eu só estou presente quando me interessa estar presente. Né? Tipo, o meu ego, a questão do ego, né? De fazer para os pais, na minha avaliação externa. Eu estou a usar as criancinhas, coitadas. Né? Tipo, A valorização do teu trabalho, não é? Sim, tipo, era o meu ego como pessoa, era o meu ego profissional que estava ali, não era o interesse máximo da criança, ponto final. Né? E mesmo procurando que eles tivessem, mas continuava a estar o meu ego ali muito misturado. E então este processo foi assim, tipo mesmo de, ok, de aceitação, que é outra atitude, né? Outra atitude mindfulness, ok, aceita o que já está, não podes fazer nada em relação ao passado, agora podes modificar aquilo que vais fazer a partir de agora. E aí fui procurar o coaching, porque o coaching é um bocadinho isso, né? Ou seja, o coaching tem um bocadinho a ver com essa questão das ferramentas de nós conseguirmos desconstruir-nos e percebermos um bocadinho a forma de conseguir atingir os nossos objetivos, né? É um processo, eu costumo dizer que é o processo mais fácil, são 3 perguntas que podemos nos fazer, mas que nem sempre é simples. Né? Olha, antes de entrarmos no coaching, deixa-me só partilhar contigo, tu já geraste aqui muita conversa, portanto, Uau! gerir aqui estes comentários, já tive que andar aqui a fazer print screens para te conseguir ler o que está a dizer. Ok. Olha, dizer-te que o Henrique diz que estar e ser no momento presente, não é? A Diana Crespo diz-nos que acha que no berçário é uma das salas em que é mais fácil estar presente e não estar sempre a pensar no futuro, porque ali vamos mesmo ao ritmo dos bebés, sempre estimulante. Oh Diana, agora que a Diana está a dizer isto, eu fico a pensar, por exemplo, em como mãe da minha filha, que é uma bebé, 9 meses, eu fico a pensar, será que é mesmo assim? Ou será que agora, de acordo com o que a Yolanda me está a dizer, eu estou sempre com ela a dizer, ela está quase a gatinhar e eu estou ali a ajudá-la a gatinhar? Estás a saber o que é que eu estou a dizer, Yolanda? Sim, será que eu sim. estou Sim, mesmo sim. com ela? Ou estou com ela, mas estou a tentar ajudá-la a gatinhar porque eu sei que é o que ela está quase a fazer e está interessada em fazer? E Olha, agora vou-te fazer uma pergunta de pensar, coaching. diz? Vou-te fazer uma pergunta de coaching. Pode Diz ser? lá. Já agora que é para as pessoas perceberem o que é isto do coaching. Quando tu fazes isso, qual é a tua intenção? É que ela se sinta realizada porque ela quer gatinhar e ainda não consegue. Ok, então está tudo bem. Ok. Tem a ver sempre com a nossa intenção. Okay? Porque muitos pais, por exemplo, e muitos educadores também, a questão do gatinhar muitas vezes é acelerado. Né? Há educadores que, e eu também já o fiz, eu digo sempre, eu falo de mim, ok? Eu falo de mim, só posso falar de mim, em que, por questões logísticas, havia momentos que tínhamos que apressar aquisições. E não era forçar, mas era estimular, extra estimular, porque precisava de uma vaga para apressar e tinha que passar alguém para a sala 1, 2 já andar. Ok? Nesse momento é errado, porque a minha intenção não é ajudar a criança, certo? A minha intenção era, eu preciso da vaga e tenho que acelerar. Lógico que não é forçado no sentido, mas possivelmente naquele momento eu não estou a respeitar o ritmo daquela criança. Eu estou a entregar maior estímulo, que possivelmente se não tivesse essa necessidade não seria tão forçada nesse sentido. Por isso é que eu costumo dizer, tem sempre a ver, está sempre relacionado com a nossa intenção. Se eu Olha, o como Henrique mãe... disse assim, ui, estás a falar de vacas sagradas, olha que por aqui há muitos educadores cheios de certezas. Olha, o Nuno diz assim, saborear os momentos, viver em plenas infâncias, ser e estar, porque as crianças devem simplesmente ser crianças e criativas. Se os adultos as ajudarem a tirar a poeira das camadas de sujeira e as crostas dos hábitos estereotipados, isso acompanhar as crianças e os processos. A Salomé diz-nos... esse Nuno é qualquer coisa. Eu quero um livro, Eu em Nuno. todos os podcasts digo às pessoas para irem seguir a A página do Facebook dele. sério, a A todos. sério. Ele tem que escrever um livro que ele diz coisas tão bonitas.
A Salomé Parente diz-nos: quando confiamos na capacidade das crianças, somos verdadeiramente surpreendidos. Não é? Há aqui uma colega que há bocado, acho que foi a Diana, que diz, é manter-se, peço desculpa se não for a Diana, se for outra colega, já vou descobrir quem foi, mas que disse que é nunca desligar o detetive, não é? Porque tu falaste do detetive, Sim, e foi aqui sim. alguém que disse que nunca consegue desligar o detetive que há em si. Sim. É importante, isso é importante. Olha, eu costumo falar, Vanessa, em relação aos pais, eu costumo falar que na adolescência, aquilo que normalmente os pais mais se queixam é dessa, ou seja, de haver essa dificuldade de comunicação. E geralmente é a altura em que o detetive não está presente, nós não conseguimos fazer essa leitura. Por isso, o detetive é esse olhar, né? Olhar com curiosidade, como eu costumo dizer. Olhem com curiosidade e não com avaliação. Né? E isso na infância há um momento de avaliação, e nós sabemos que sim, chega àquela altura que temos que fazer a avaliação. Mas se a nossa observação e a nossa presença for a maior parte do tempo for uma presença plena, eu, quando chegar à altura da avaliação, para mim é fácil, porque eu conheço aquela criança, eu estou com ela, eu estou em relação com ela, por isso não vou inventar nada, não é? Tipo, e depois o que é que acontece? Vou ao encontro daquilo que a JOSEP nos pedem, né? Que é a questão da avaliação descritiva, e eu consigo descrever melhor uma criança se eu tiver uma melhor relação com essa criança, ok? Isso facilita-me o trabalho até. Né? Olha, o Rui, já que estávamos aqui a falar de educadores poetas, não é? Pá! O Rui Lindo! O Rui diz que olhar tudo pela primeira vez, estar no momento presente, grande forma de olhar para a individualidade, para a criança, para a família e para os momentos únicos. O Fábio também fala, ele também que escreve como tu, fala do outro, fala Alberto Queiro, diz que escreveu raspar a tinta com que me pintaram os sentidos. Observar é ver além daquilo que os nossos olhos captam. São lindos. Tantos educadores mindfulness que eu conheço. Tão bonitos. Estou a dizer, tantos educadores mindfulness que eu conheço. Não é? Porque é isso, ou seja, o mindfulness é o que eu estava a dizer há um bocadinho, a questão de não é novidade, ok? Há educadores e há docentes que o praticam. Não tem que ser a 100%, porque isto é um caminho, é o que eu digo, é um processo, não é de um momento para o outro, porque nós temos muitas coisas, né? Temos muitas coisas a trabalhar como docentes, e é importante pensar que, pegando em algumas atitudes, eu consigo peneirar um bocadinho a minha prática, e eu acho que é isso que eu procuro entregar quando falo do mindfulness na educação, e para mim faz todo o sentido, começou a fazer sentido há 3 anos, e cada vez faz mais sentido. E geralmente, pegando agora também no outro lado do mindfulness, quando se fala muito na questão do mindfulness em contexto educativo, o que se procura fazer é mais a entrega de mais uma ferramenta para as crianças aprenderem a respirar e pôr as mãozinhas no... Era isso que eu te ia perguntar. Ok? Isso também é bom, também faz sentido, só que eu costumo dizer que tem que ser uma abordagem, ou seja, tem que ser um contexto mindfulness, porque se eu ensinar, eu costumo dizer, se eu entregar ferramentas muito boas à criança e não as entregar ao docente, eu normalmente estou a criar uma guerra. E estou a construir uma coisa que é um fosso enorme entre aquilo que é pedido à criança e aquilo que não é praticado pelo adulto da sala. Okay? E eu falo como, e se calhar até posso falar contra mim, não sei, mas só às vezes têm os nossos ideais e depois a seguir não conseguem entrar na roda, né? É um bocadinho isso. Mas o que eu noto é que é assim, como facilitadora de meditação mindfulness, há um trabalho que pode ser feito com as crianças, claro que há, mas se não houver esse trabalho por parte do docente, por parte do educador da infância, por exemplo, se for num contexto de pré-escolar ou de creche, não faz sentido. Não faz sentido eu, por exemplo, como facilitadora, chegar uma vez por semana e estar a trabalhar com meninos de 5 anos a respiração, o colocar no momento presente, que eles têm essa capacidade, ok? Eles têm, né? Normalmente o que nós vamos trabalhar com eles é eles não perderem essa capacidade, porque os meninos vivem no momento presente. Por isso é que é fácil para eles terem uma grande discussão com o grande amigo e baterem-se e não sei o quê, e passado 5 minutos são os melhores amigos, outra vez. Porque eles vivem o momento presente. Aquilo aconteceu naquele momento e no seguinte é outro momento. Okay? Nós é que não conseguimos fazer nada disso. Nós é que estamos estragados. Por isso, o mindfulness na infância, o que vai fazer é conservar a capacidade que eles têm naturalmente, que nasceu com eles, do momento presente. Mas eu digo, ok, eu vou uma vez por semana e até faço um fantástico trabalho, que eu sei que eu faço, com meninos direitinhos, eles aprendem a respirar, aprendem a fazer técnicas de
meditação informal, técnicas de calma, poderem estar mais calmos, tudo mais. Eu saio dali, mas se o docente, se o educador de infância não for calmo, não praticar o não julgamento, não praticar a aceitação, não confiar, do que é que vale? É uma gotinha, mas que depois vai secar rapidamente. Tu achas então que é mais urgente trabalhar o mindfulness com os adultos do que com as crianças neste momento? Qual é o teu parecer em relação a isso? Nós precisamos muito mais. Porque não conseguimos estar, porque não conseguimos desligar o piloto automático? O piloto automático, não é? Nós funcionamos, aliás, eu costumo falar na questão da congruência, não é? Isso não é só dentro do contexto escolar, não é? Eu como pessoa, e isso já é uma discussão, por exemplo, estão aí os nossos amiguinhos todos, que nós temos tido, alguns de nós, né, em relação ao Involve, falamos muitas vezes nessa questão de onde é que termina e onde é que começa o educador. Eu continuo a achar que eu não consigo separar-me, não tenho que levar, é assim, são coisas diferentes, eu não tenho que levar as questões da escola para a família, mas agora o meu ser, a minha construção como pessoa, vai de um lado para o outro, está nos contextos onde eu estou, ok? E eu não consigo ser um educador que não julga, que não confia, que não tem uma mente principiante, que não aceita, que não deixa ir, né? Tudo atitudes mindfulness, né? que coloca esforço em tudo. Nós normalmente achamos que ser educador tem que ser uma coisa muito esforçada, muito... E às vezes não tem. Era aquilo que o Fábio estava a falar, não é? Do sentar e estar. Né? É um não esforço que é tão bom e é tão saboroso e que também pode ser feito por um profissional de educação. E está tudo bem. Né? De que é que vale nós trabalharmos isso com as crianças se nós depois no nosso dia-a-dia, no corredor, entrar na escola, com o pai, no supermercado, com pessoas, não o praticarmos? Né? Acaba por haver aqui uma incongruência, que os meninos são tão bons nisso, eles são fantásticos detetives, né? Eles depois conseguem apanhar-nos na curva. E se calhar muitos de nós já disseram, mas tu dizes para não falar alto e estás a falar alto. Ok? Pois é, porque aquilo é uma coisa que eu digo, outra coisa é aquilo que eu faço. Mas se eu acreditar mesmo, por isso é que eu digo, isto é um trabalho, é uma construção da pessoa, do ser, que nós também valorizamos essa construção nos meninos. Então, se nós valorizamos essa construção do ser nas crianças, também temos que trabalhar em nós o nosso ser, porque senão, não é? Isto não está muito ligado. Faz muito lembrar aquela ideia eu ensino o meu grupo que tem que dizer bom dia, boa tarde, desculpe, as regras das duas maneiras que nós temos a mania que lhes temos que ensinar e no facto eu acho que nós não temos que ensinar, temos é que implementar praticar. E eles compreendem e fazem também. Praticar, não é? Mas depois vamos à rua com eles e passamos pelo senhor que está a varrer a rua e não dizemos bom dia nem boa tarde. Então, mas quer dizer que não é o que dizemos, o que fazemos, às vezes não é preciso dizer, basta, quer dizer, olha, aqui só para teres uma noção do que é que as pessoas também te estão a dizer, a Diana está a dizer que temos que ser o exemplo, eles aprendem pelo exemplo, não é? A Patrícia Assunção está a dizer que, ou então sentar no chão junto com as crianças e brincar, isto porque a Patrícia estava a dizer que das coisas que mais adora nesta profissão é poder se sentar com eles a brincar, a arrumar a mesa, a limpar, fazer as coisas com eles, não é? Das coisas que está a dizer que mais gosta de fazer. O Fábio também está a refletir sobre o facto de que os miúdos também são o nosso reflexo. Não é? Há alturas em que andamos a mil na sala, atarefados com coisas e coisinhas e falar quase a gritar. Mas logo a seguir pedimos para que eles falem mais baixo. A incongruência, era o que eu estava a falar, Vanessa, da questão da incongruência, não é? Mas, Yolanda, como é que nós conseguimos dar a volta a isto, não é? Imagina, nós estamos aqui todos a ouvir-te e estamos todos a pensar que tu tens razão. E nós sabemos que tu tens razão e queremos todos muito chegar agora amanhã à nossa sala e falar mais baixo, desligar o piloto, olhar para eles todos pela primeira vez e se calhar amanhã também vamos fazer isto tudo muito bem. Mas lá para terça-feira da próxima semana voltamos ao ciclo, voltamos à roda. Como é que a gente sai disto? Eu costumo dizer que a partir do momento que eu vejo uma coisa, ela já não pode ser não vista. Nunca mais, ok? Por isso, depois de me ouvirem... Unseen cannot be unseen, sim. Ok? Depois de me ouvirem, nada vai ser como era. Ainda bem, já devíamos ter feito isto há mais tempo. Isto é um comando hipnótico. Isto é uma estratégia, ok? Sabendo isso, eu acho que aqui tem a ver com esta tomada de consciência, ok? E o mindfulness é isso que nos pede, ou seja, nós não conseguimos
por exemplo, mesmo o mindfulness mais formal, né? Porque tem a outra vertente da meditação mindfulness mais formal, nós não conseguimos não pensar, nós não conseguimos não julgar. Agora, a questão é tomar consciência que o estamos a fazer. Eu acho que essa é a grande aprendizagem, porque quanto mais vezes eu tomar consciência que estou a fazê-lo, essas vezes vão diminuindo. Né? A questão é essa a minha intenção? Por exemplo, uma das coisas que me ajuda bastante, ajudava na altura e ajuda-me agora em outros projetos, em outras coisas que eu, quero estar alinhada, né? Estar congruente é isto, é estar alinhada, é ser autêntica, né? Estar consciente disso. Eu não tenho que ser um educador de infância de uma maneira que não sou como pessoa, porque aí vai-me pedir a não autenticidade. E o que é que acontece? Eu depois não sei o que é que sou, porque se eu estou a fazer de conta, depois esqueço-me qual é o papel que eu estou a fazer de conta. Né? Eu acho que quando um educador é autêntico, não tem que pensar muito nessa questão de... Não é? É autêntico, é o que sente, é a intenção. Né? A mim ajuda-me, sinceramente, é pensar qual é a minha intenção, em diferentes momentos. Ou o que é importante agora? O que é importante neste momento? Né? Eu estou na sala, sei lá, estou a 1000, e se parar um bocado, ok, o que é importante agora? Né? Esta é a grande pergunta. Né? E se eu fizer muitas vezes essa pergunta durante o dia, eu vou parar. Né? Eu vou parar. O mindfulness é como andar de bicicleta. É treinar, e uma pessoa começa por tirar uma rodinha, depois tira a outra, depois já anda agarrado. Achas que devíamos diminuir as expectativas que temos sobre nós mesmos e também sobre os grupos de crianças com quem estamos a trabalhar? Achas que está relacionado com isso de alguma forma? Sim, aliás, uma das coisas que eu trabalho, por exemplo, quando dou as formações na área do mindfulness, na educação, e seja educação parental, seja educação de ensino, né? Neste caso dos educadores, que é a área que eu trabalho mais, uma das coisas que nós trabalhamos é destruir as expectativas. É transformar as expectativas em intenções. Porque o que é que acontece? Quando eu coloco expectativas, eu fico à espera, porque a palavra expectativa é esperar. Okay? Então o que é que acontece? Eu espero que aconteça, eu espero que eles consigam, eu espero, porque a expectativa é isso. E o pedido do mindfulness é pensar, ok, não pensarmos em expectativas, porque a expectativa normalmente leva-nos para o futuro, né? Aquilo que vai acontecer depois, e para a intenção. Qual é a intenção? E o que é que acontece? Mesmo a nível mental, é muito diferente dizer a minha expectativa é esta, do que eu dizer a minha intenção é esta. A ação é minha. Na expectativa, há muitos fatores que às vezes não são os meus. Faz sentido? Sim, mas aí, Yolanda, eu ia-te perguntar, então, mas se eu tiver sempre uma intenção por trás do que eu estou a fazer, eu consigo verdadeiramente estar? Sim. Eu consigo estar a brincar com uma criança, só estar sem ter uma intenção relacionada com isso? Se a intenção for estar com ela. Ok. Consegui dar-te uma volta. Ok, já percebi. Não é? Faz sentido. Tipo, imaginemos, eu entro na sala hoje, digo assim, hoje a minha intenção é estar com eles. E lembrar-me dessa intenção durante o dia, nos momentos que eu perceber que, ok, vou entrar no meu piloto automático, eu só tenho que me lembrar da minha intenção. Qual é a tua intenção? Isso, por exemplo, eu fui 2018, creio eu, sim, foi em 2018, quando eu comecei o ano, os pais encontraram na entrada da escola, da IPSS onde eu trabalhava, na creche, um placar que dizia qual é a minha intenção. E os pais tinham que deixar escrito as intenções deles. E foi giro porque eles começaram a colocar expectativas. Eu espero que eles brinquem muito, eu espero que não sei o quê. E eu digo, ok, vamos começar então a trabalhar, já que está aqui tudo escrito, vamos sentar, vamos marcar uma reuniãozinha para falar sobre isto. E foi a primeira abordagem. E acreditas que demorou quase 2 meses até eles voltarem a pôr as intenções. E eles diziam, isto é muito mais difícil. E eu, claro que é muito mais difícil. Porque eu, como pai, se eu intenciono qualquer coisa, eu estou-me a comprometer também. Enquanto que esperar é fácil. Né? Eu espero que no fim... Estou a esperar do outro, não é? Claro, a ação eu estou a colocar a responsabilidade no outro. Né? Isso na parentalidade mata a relação. Né? Normalmente os pais têm muitas expectativas dos filhos, terem boas notas, serem bons alunos, ou seja, expectativas que não são eles que vão pô-las em prática. Alguém tem que responder às expectativas deles. Eu costumo dizer, quanto mais expectativas, maior sofrimento. Uau. Não é?
Estás a dizer com cada coisa que faz tanto sentido o que estás a dizer, e realmente eu não vou ser a mesma depois de estar aqui a ter esta conversa toda. Eu avisei. Não, mas é importante nós também como educadores colocarmos E como fazermos pais, como educadores, como pais, Sim, como com pessoas, pais não é? é Nós mais, também desligarmos o piloto automático de sim, nós mesmos, da nossa vida. sim. Será que isso depois vai influenciar? Lá está, o ser educador, onde é que termina ser educador? Eu não termino de ser educadora às 5 da tarde quando saio, não é? Portanto, se calhar, se eu mudar um bocadinho a minha forma de estar como pessoa, vai automaticamente mudar a minha forma de estar como educador. Eu consigo Sim, estar, como tudo. porque pessoalmente também consigo estar, não é? Há aqui uma Claro. relação. Sim, sem dúvida. Não se consegue. Para mim é mesmo difícil. É assim, não porque não é um papel, ou seja, para mim ser educador não era um papel que eu criei, não era uma personagem, ok? Não era uma personagem. Os valores que estavam na minha prática como educadora eram os meus valores também pessoais, né? Da humanidade, de igualdade de oportunidades, de valorização da criança, ou seja, tanto eu tinha ali como tinha como mãe, como tinha como tia, como avó, né? Nesta fase. O confiar que eles são capazes, ou seja, é uma coisa que eu em qualquer lado que esteja com uma criança, se eu tiver que intervir, não intervenho logo, né? Eu confio que ela é capaz. E não é só dentro do contexto educativo, né? Se eu estiver na rua e perceber isso, a minha ação vai ser muito congruente, não é? Porque tem a ver com o meu valor, tem a ver com aquilo que eu acredito. E por isso eu não tenho que pensar no sentido de, ok, aqui como é que eu tenho que agir? É natural, né? É natural. Por isso é que eu acho que é importante esta reflexão Muito mesmo. no educador, no docente, porque o nosso estar dentro da sala Concordo contigo. condiciona muitos meninos. Nós somos um modelo para eles. Né? Por isso é bom pensarmos que modelo é que estamos a entregar. É um bocadinho. Cria maior responsabilidade, claro que cria, mas quem vai para a área da educação tem que. Né? Assumir a responsabilidade, tem não é? que assumir essa responsabilidade. Porque eles podem. Tudo que nós lhe entregarmos, ok, vai lá estar. Olha, deixa-me ler-te aqui um bocadinho o que é que isto está a borbulhar de reflexões. Eu quase consigo ver as bolinhas de pensamento lá em casa e todas as pessoas que nos estão a acompanhar. A Diana Crespo diz que as intenções implicam responsabilidade da nossa parte. Lá está o que tu estás a dizer, a responsabilidade. Sim. As expectativas são externas a nós. A Amélia disse uau mesmo. Aliás, já há aqui muitos uaus pelo meio. Yolanda, há muitas pessoas a dizer que concordam muito contigo, que estão a adorar ouvir-te mesmo, portanto... Há aqui alguns comentários de pessoas a dizer isto. A Diana Alves diz que, como educadores, como pais, como pessoa, acredito que ela estava a complementar aquilo que estavas a dizer das nossas atitudes. O Henrique diz que tomar consciência é a expressão-chave. Contudo, tomar consciência implica situar-se naqueles que são as fortes convicções, crenças que consubstanciam o que somos. Posso parar e retomar o caminho, mas o caminho será sempre aquele que a minha condição e circunstância me define. Julgar pode ser dono do meu destino, é menos simples do que parece. Depois temos aqui a Diana, não tínhamos aqui outra colega que falava um bocadinho também sobre as reuniões de departamento, reuniões entre colegas, não é? A necessidade de também transpormos tudo aquilo que nos estás a dizer e a nossa forma de estar também para o relacionamento que temos em equipa. Claro. Okay. Por isso é que eu estava a dizer que aqui a questão das atitudes e os valores de mindfulness, que eu ainda não falei nos valores e gostava de falar, que também é assim, boom, a nível da educação, seja parental, seja educacional, porque o grande valor, são 4 os valores do mindfulness, da atenção plena, mas para mim aquele que mexe com muita coisa tem a ver com o igual valor, né? Nós olhamos... Tem a ver com o quê? Explica um bocadinho. Igual valor, ou seja, eu olhar para a criança com igual valor. Difícil, certo? Eu sou o professor, eu sou o educador, tu és a criança, ok? Olhar a criança com igual valor, uau, é um grande exercício. E aqui o igual valor, é assim, eu gosto de explicar no sentido gosto de desconstruir a palavra, porque igual valor não significa responsabilidade igual, ok? A responsabilidade, imaginemos, dentro de uma sala de aula, a responsabilidade maior é do docente, é do educador, ponto final. Em casa, a responsabilidade maior é do adulto, na rua, a responsabilidade maior é do adulto, é sempre do adulto. Agora, aqui a questão do igual valor que o mindfulness nos pede é no sentido de eu respeitar a criança como alguém que sente, alguém que pensa, alguém que
pode escolher, pode fazer as escolhas, ok? E que também pode assumir a sua responsabilidade pessoal, que é o outro dos valores do mindfulness, é a questão da responsabilidade pessoal. É o igual valor, é a integridade, é a autenticidade e é a responsabilidade pessoal, ou seja, são 4 grandes valores que fazem muito sentido na educação. Eu olhar para a criança com alguém que tem o mesmo valor que eu dentro daquela relação educativa. Okay? Alguém que pode participar ativamente nas escolhas, que pode, que nós temos que fazer essa leitura, mesmo quando eles não comunicam através do verbal, não é? Eu posso olhar para o meu grupo de berçário e perceber que escolhas é que eles estão a fazer, através dos brinquedos que escolhem, dos sítios para onde vão, aquilo que faz mais sentido, aquilo que é mais vivido. Eu consigo olhar para eles com igual valor e dizer, ok, eles estão-me a dizer alguma coisa. Se eu não olhar com esse igual valor, eu vou dizer, ok, nem olho, ponto final, né? Nem olho, tipo, não, eu tenho que ter isto muito bonito, tenho que pôr aqui muitas coisas penduradas, né? Por exemplo, uma das coisas que eu tirei, assim que desconstruí algumas coisas, foi os móveis que eu tinha em cima dos berçários, das camas, porque, né? Eu imaginei-me com igual valor, imaginei-me deitada na minha cama e com uma coisa enfiada nos olhos, a rodar ou a fazer não sei o quê. Eu disse, isto é um bocado complicado para mim, eu não ia adormecer. Né? Este igual valor pede-nos isso, pede-nos esta empatia, né? de uma criança, por exemplo, a parte emocional, que para mim também é uma das áreas que eu estou a estudar bastante e estou aqui a fazer o meu caminho também, da questão da educação emocional, o eu olhar para as emoções da criança e respeitar essa emoção e não desvalorizar porque é criança. Não, o sentimento tem o mesmo valor, aquela emoção na criança, que tem outra emoção qualquer em mim. E esse igual valor, para mim, é assim... E que também serve, agora respondendo à colega na questão da reunião de departamento, também ajuda. Pensarmos de igual valor em relação aos outros. Eu tenho o mesmo valor que as outras pessoas e as outras pessoas têm o mesmo valor que eu. Não significa aceitar, ok? O igual valor, tanto no outro adulto como na criança, não significa que, ok, temos o mesmo valor, então vais fazer tudo o que queres. Não, porque aí vamos ter que lidar com a questão dos limites, né? Dos limites pessoais. Há limites pessoais e é importante a criança também aprender a respeitar os limites pessoais da outra pessoa e não os limites da educação ou da instituição, que às vezes eles não entendem. Geralmente, quando eles não percebem porque é que há aquele limite, normalmente há mais dificuldade de aceitar o limite. Eu gosto de falar de limites pessoais, né? O limite do educador. Se para mim é importante aquele tom de voz, aquele nível, né? Eu só tenho que dizer à criança que para mim é importante aquilo. E no outro dia pode não ser, até podemos gritar mais alto e falar mais alto, porque no outro dia até o limite aumentou um bocadinho e está tudo bem. Por isso, para mim, o igual valor é muito importante. Então, quais são os 4 que tu estavas a dizer? É o igual valor? É a integridade, que a integridade está muito ligada à questão tanto física como emocional, não é? O não mexer com a questão da autoestima, pronto, tem a ver um bocadinho com isso. A autenticidade, é o facto de estar presente sempre, né? De sermos autênticos naquilo que fazemos e congruentes, e a responsabilidade pessoal, né? Eu assumir a minha responsabilidade pessoal, que está ligada às intenções, aquilo que a Diana estava a falar há um bocadinho, da diferença da intenção da expectativa, né? Nós falamos muito de intenções no mindfulness porque é eu assumir a minha responsabilidade pessoal naquilo que faz sentido para mim, não é? E daí depois a seguir o saltinho para o coaching é rápido, não é? Porque o coaching o que me diz é assim, se queres que as coisas mudem, muda tu, não é? Não passes a vida a queixar-te dos outros. Por isso é que o coaching também me ajudou na educação. Já vamos ao coaching, deixa-me só dizer o que as pessoas estão a dizer. Tudo bem. E a seguir vou-te já perguntar o que é o coaching, porque eu tenho mesmo muitas dúvidas e quero que me expliques. O Rui Inácio diz, bom, vou ter o caderno de notas por perto e não vai chegar. Quantas frases importantes que todos deveriam ouvir. Está aqui, olha Rui, já comecei a tirar notas também, coisas que a Yolanda está a dizer. A Amélia Gonçalves diz-nos que elas dão-nos cada lição, as crianças, não é? Elas dão-nos muitas lições, elas ensinam-nos muita coisa se nós realmente estivermos de igual valor, como tu dizes, não é? Claro. Olha, temos aqui uma colega que diz que está a começar agora, a Bruna Barbosa. Acabou há pouco tempo e realmente há tanta coisa para aprender. Ela diz que dentro da sala, na área de educação, porque ela diz que durante o estágio curricular impõem-se muitas expectativas e não paramos para parar na intenção. E assim não é fácil, há muito para aprender. Eu acho que o que ela está a dizer é difícil parar. Uhum.
Acho que isto, eu costumo sempre dizer que se o tempo se comprasse, estava sempre esgotado. Todos precisamos de mais tempo, não é, Yolanda? É assim, eu acho é que precisamos de viver os 60 minutos da hora. Nós não vivemos, nós saltamos, nós devemos andar a comer minutos. Nós comemos minutos da hora, ok? Porque é tão fácil nós pensarmos nisso, por exemplo, quando estamos a fazer qualquer coisa que não gostamos, ou quando estamos numa espera, e que aí o tempo é muito longo, né? Tipo, nós percebemos isso. Eu acho que a educação, e a educação da infância, então, eu acho que não tem desculpa. Né? Os outros também não deviam ter, mas têm mais, né? Que a questão dos currículos e dos conteúdos, né? Da escola de primeiro ciclo, segundo ciclo, terceiro ciclo e por aí adiante. A educação da infância não tem desculpa de andar tão apressada. E para mim é assim, eu acho que por isso é que o pessoal da educação da infância está a ficar todo velho, e o pessoal diz que já devia tudo para a reforma, porque eles estão todos acelerados, né? Eu acho que é engraçado porque antes de eu terminar, e essa história está gravada em mim e acho que vai ficar para o resto da minha vida. Antes, eu ainda estava na universidade, foi no terceiro ano, creio eu, terceiro ou quarto ano já, mas creio que foi no terceiro. E nós tivemos a visita de uma educadora que trabalhava numa sala de pré-escolar, para lados de Massinhata de Voga, uma zona assim mesmo muito rural, muito um montinho. Eu nunca mais me esqueço, acho que ela era a educadora Maria, isso já há 18, 19 anos, e ela vinha-nos demonstrar a sua prática. Pronto, ela tinha sido convidada pela nossa professora para vir-nos mostrar. Ela trazia 2 papéis, 2 folhas, assim normais, A4, assim, e era o projeto educativo. Okay? Era o projeto educativo, escrito à mão, em que tinha a ver com um rio que passava perto do Jardim da Infância e que um dia, numa das visitas que eles brincavam lá perto do rio, eles tinham feito barcos de papel. E os miúdos pediram para levar, para ir colocar o barco de papel no rio. E ela foi com eles, e eles puseram o barco de papel, e depois um deles pegou e perguntou até onde é que o barco de papel ia ter. Né? Porque eles arrancaram. Sim. E a partir daí ela pegou nessas folhas e criou o projeto. Que era o rio que passava ali, para onde é que ele ia desaguar. Eu nunca mais me esqueço, Vanessa, é daquelas pessoas que eu digo, isto para mim é educação de infância. Okay? E eu nunca mais tive com essa educadora, porque pronto, ela foi mesmo só convidada para isso, mas eu saí da universidade com esta questão de é isto que eu quero, ou seja, não importa se está no computador, se está muito bonitinho, se tem uma capa bonita, era a intenção, ali estava a intenção daquela educadora e estava a intenção daquelas crianças, que era saber exatamente onde é que o barco ia ter, né? Porque se o rio seguiu, os barcos foram, nem sequer a questão de prática, de que sendo barcos de papel possivelmente não iriam muito longe, porque na infância tudo é possível. Eles vão longe. Né? E então o barco iria chegar a algum lado. E para mim, assim, foi daqueles momentos que até hoje eu digo, isto para mim é educação de infância. E para isto é preciso tempo. Em vez de fazerem 20 projetos... Está nas nossas mãos de acelerar. Sim, porque nós fazemos 20 projetos num ano. Nós queremos festejar tudo e mais alguma coisa. Surge um dia novo no calendário, lá vai o educador atrás porque tem que festejar. Surge outra data não sei o quê, lá vai o educador porque tem que festejar. Se o educador se pegar nessa questão, naquilo que faz sentido, na intenção dele, na intenção do grupo de crianças, possivelmente vai ter muito tempo para explorar coisas boas. Agora, há muitas coisas que se metem no meio, é verdade, e nós sabemos que, ok, aí não vou julgar, sem julgamento, aceito, mas acho que é importante essa reflexão. O aceitar para mim, aliás, o aceitar no mindfulness não é aceitar, está tudo bem. Ok? Aceitar que é assim, agora eu posso modificar algumas coisas. Né? E uma das coisas que eu modifico é falar para mais pessoas aquilo que eu acredito. Né? Ou seja, eu aceito que as pessoas tenham as suas práticas, tudo bem, porque sei de onde é que isso vem. Né? Às vezes vem de inseguranças, às vezes vem de modelos que tiveram. Se eu tivesse, né? Eu tive a sorte de ter esse e foi para uma sala de aula, possivelmente nem todos, porque tínhamos lá o nosso rapazinho também, nem todos assimilaram a história da mesma maneira, não refletiram
ou refletiram, não sei, não interessa. A mim é importante é perceber que é possível, Vanessa, é possível, não é? Poderei produzir menos como educadora. Mas o que é produzir menos como educadora? Pois, isto dava para outro podcast, ok? Não me puxes, Vanessa. Produzir menos é isso, é não produzir nada. Aqui a dizer? Olha, para além de estarem a dizer que esta live, até fiz um print e enviei, a dizer que está a ser lendária, e que estás a colocar aqui muitas pessoas a pensar, ok, eu tenho que te parar, eu tenho que repensar. E há aqui colegas, a Alzira Lima está a falar sobre vivemos sempre no passado, devíamos ter feito, vivemos no futuro, eu vou fazer. E isto causa-nos ansiedade, não é? E depois ensinamos à criança a viver o presente, mas será que não passa por nós vivermos o presente? Pois que a criança não precisa de ser ensinada a viver o presente, Vanessa. A criança e principalmente a criança de pré-escolar, né, são muito poucas as que conseguem sair do pré-escolar com a noção do tempo assim. Né? Nós é que tentamos logo colocar. Por exemplo, eu falo por mim que foi das coisas que eu tirei logo na sala de 2 anos. Né? Na sala de 2 anos eu tinha um mapa de presenças com a segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Porque era importante a questão do tempo. Sim, é importante a questão do tempo, mas eu não tenho que estar ali a martelar diariamente o calendário. Eu posso falar, olha, amanhã vamos fazer isto, né? E automaticamente eu estou a introduzir o tempo, sem ter que ser aquele tempo martelado e colocado num papel. E o que eu noto é que a questão desse passado e do futuro, do passado e do futuro, somos nós. Somos nós. Eles não fazem nada disso. Eles não fazem, eles vivem no presente e está tudo bem com eles. Né? Eles, aliás, até no início, para eles ontem, hoje e amanhã, eles até baralham tudo, não é? Tipo, pois aquilo é tudo, não é? Não é? Ontem, quando querem falar, porque para eles isso não é importante. Não é? Para nós é, ok, pelas nossas... Né? Porque a sociedade, e há coisas que estão instituídas e o tempo é uma delas. Né? Porque o tempo não existe em si. Nós é que tivemos que o criar para poder... Não sei fazer o quê, olha, para poder regular, dizer que o dia tem 24 horas. Será uma inconsciente autorregulação, o tempo, é uma forma de nós nos regularmos, porque assim sabemos que é uma rotina que se vai sucedendo e regulamos-nos por ela e o tempo ajuda-nos a regular. Isso será? Agora estou a entrar aqui numa... Eu acho que é mais um bocadinho ao contrário. Achas? É mais um bocadinho ao contrário. Eu não sei muito sobre isso, mas é assim, porque eu falo, por exemplo, em relação aos ciclos de sono, né? Eu fiz uma experiência por uma questão de querer acordar de forma natural de manhã e sem ser com o despertador. Eu estudei durante algum tempo os meus ciclos de sono. Ou seja, eu colocava o despertador antes ou depois e percebia como é que eu acordava. E eu percebi que o meu último ciclo de sono, por exemplo, ou seja, quando termina é por volta das 5 e pouco da manhã, 5h35 por aí. E depois eu começo o outro. E o que é que acontece? O meu despertador toca por volta das 7, 6h30, 7. Então apanha-me ali no meio do ciclo. E eu tenho muita dificuldade em acordar. Eu alterei a minha rotina e comecei a levantar-me às 5h35 e com despertador, e eu percebi que era muito mais fácil eu levantar-me da cama. Deixei de colocar o despertador e eu levanto-me às 5h35. Né? Ou seja, o meu corpo tem a sua regulação de sono. O tempo que eu introduzi é porque me dá jeito. Né? Só que a nível do meu bem-estar eu noto essa diferença. Por isso eu acho que é mais ao contrário. Os relógios vieram porque nós não conseguíamos, pela questão de acelerar e de produtividade, não conseguíamos andar aqui um bocadinho na nossa autorregulação. Ok. É como olha, tenho bebés. aqui pessoas a perguntarem que dizem que querem mais lives contigo. Eu acho que isto é a deixa perfeita para tu falares do coach e daquilo que tu estás a fazer, não é? Ok, Para quem quiser falar um bocadinho mais contigo e não só quiser ligar-me. de mais lives comigo, o que é que tu fazes? Como é que tu ajudas? Fala um bocadinho do teu Olha, é assim, então em relação ao coaching, é assim, eu nesta altura estou a trabalhar como coach educacional, porque estava só como coach parental e comecei a perceber através da própria experiência e de eu perceber que eram ferramentas, o facto de eu as ter utilizado como educadora, que me ajudaram bastante a pensar de maneira diferente, a fazer escolhas também, né? Porque depois nós quando começamos a ler muito e a saber muito, depois também chegamos a uma altura temos que fazer escolhas e a grande escolha foi largar a sala e passar para a área da formação e para o projeto, que é o Educa Informado. E o coaching surgiu nesse processo, no processo de ter mais ferramentas para poder ajudar.
as famílias e depois passou para a questão educacional. O coaching, o que é? São 3 perguntas. É o que é que está a acontecer, o que é que queres que aconteça e o que é que podes fazer para chegar lá. É isso que eu pergunto. Ok? É assim, é a passagem, é a saída de um ponto A e a chegada a um ponto B. Okay? E o que é que fazes para lá chegar? E o que é que faço para lá chegar? O coach não diz o que é que a pessoa tem que fazer para lá chegar. O que o coach faz é perguntar. Nós só fazemos perguntas poderosas. Né? Yolanda, Uhum. aquela pergunta desculpa se for só a mim que me está a pensar, mas acho que há mais pessoas a pensar, mas o que é isso é diferente de um psicólogo? O que é que o coach faz que um psicólogo não faz? Qual é a grande diferença? Ok. Psicólogo, uma área da medicina, tudo bem, Sim, mas sim. o psicólogo também me ajuda a chegar a níveis Sim. de encontro comigo próprio Sim, ou sim. de realização profissional. Uhum. O que é que o coaching difere e qual é o teu trabalho? Olha, uma das grandes diferenças é o facto de um psicólogo poder ser um coach e um coach pode não ser um psicólogo. Ok? Que tem a ver com a formação. São formações diferentes. Né? A nível da psicologia é uma formação académica, o coaching nesta altura tem a ver com certificações. Ok, mais qualidade, menos qualidade, aí é uma questão de escolha. A grande diferença tem a ver um bocadinho com a intenção. Voltamos à questão da intenção. Okay? O coach o que é que faz? O trabalho do coach é pegar em processos simples, eu ponho sempre simples porque às vezes podem não ser processos simples, de ter o cliente chega até nós, tem um objetivo e nós ajudamos através da entrega de ferramentas para que o objetivo seja alcançado. Enquanto que normalmente a questão do psicólogo vai mais à questão de saber porque é que existem certos comportamentos, ok? A questão do porquê, a pergunta surge. Muitas vezes há um trabalho muito de, sei lá, de procura de perceber o que é que aconteceu para que naquele momento aquilo esteja a acontecer. Geralmente está mais ligado a questões também de como é que eu ia te explicar? Não tanto de objetivos, mas sim de traumas, de problemas que as pessoas tenham, de relacionamentos, também às vezes existem. Por exemplo, eu tenho muitos casos de pais que a questão dos filhos adolescentes, do trabalho diferenciado do psicólogo e do coach, o que eu tenho percebido pela minha prática é que e às vezes acontece, atenção, há situações que nós, sei lá, temos uma primeira sessão e percebemos que não tem nada a ver com o nosso foro, ou seja, não é uma pessoa saudável, estável, para poder fazer um processo de coaching. E aí o que eu digo, olha, não é da minha área, acredito que tem que encaminhar, às vezes até tem, né, porque temos muitos colegas coaches que são psicólogos e geralmente o que fazemos é, entre nós, ok, encaminho para uma colega que é psicóloga, mas que também tem a formação de coaching. O coach é naquele caso em que não há problema nenhum. É alteração de hábitos, introdução de novas rotinas, atingir objetivos, ou seja, são processos limpos, como eu costumo dizer. Okay? São processos limpos. Uma pessoa que eu preciso saber porque é que, sei lá, eu tenho um trauma com o meu pai e não consigo falar com o meu pai. Isto não é da área do coach. Aquilo que aconteceu não é connosco. Nós é a nível de futuro. Eu, como educadora, posso ir ter contigo e dizer-te, Yolanda, eu não consigo gerir o tempo, já que estávamos a falar do tempo, não é? Sim, sim. Eu posso ir ter contigo com isto sim. E tu trabalhas... E eu tenho as ferramentas, sim, porque aí passa por quê? O que é que está a acontecer? Não é? É a grande pergunta, o que é que está a acontecer? E a pessoa diz-me, por exemplo, olha, eu tenho N atividades, não consigo colocar nenhuma em prática, ou não, até quero ter tempo para poder atender os pais e não consigo, ou até quero tempo para poder estar algum tempo com os meninos e não consigo. Ok, o que é isso que está a acontecer? Ok, o que é que quer que aconteça? Eu gostava de, sei lá, normalmente o que nós fazemos é transformar as coisas mais específicas. Não é? Por exemplo, imaginemos, a pessoa, eu queria ter mais tempo. Ok, o que é que significa para si ter mais tempo? Ok? Eu só vou perguntar e a pessoa vai pensar, ok, para mim ter mais tempo era eu conseguir sair todos os dias às 5 da tarde porque é o meu horário. Ok, boa, então o seu objetivo qual é? É sair todos os dias até às 5 da tarde. Ok, vamos começar, o que é que pode fazer? E a pessoa vai dizer, eu não sei. Ok, então se soubesse o que é que faria? E tu fazes essas sessões? São sessões que fazes com um grupo ou com uma pessoa individual? Não, é assim, aliás, nesta altura, e geralmente os processos de coaching são sempre individuais. Às vezes funcionam de grupo como, por exemplo, quando nós vamos entregar uma ferramenta específica, que temos algumas, por exemplo, temos um modelo de comunicação,
temos o modelo laser, que tem a ver com comportamentos, que são ferramentas específicas que aí dá para entregar, por exemplo, como sessão de coaching a um grupo de educadoras. Né? Imaginemos educadores de uma IPSS entram em contacto e que precisam desta ferramenta para perceber melhor os comportamentos dos meninos. Por exemplo, ok, o coaching tem essa mala de ferramentas que nós podemos utilizar e aí sim dá em grupo. Normalmente estes casos mais de, ok, eu estou a ter dificuldade em comunicar com as famílias, por exemplo, isto é uma coisa mais pessoal, quer dizer, mais individual. Imagina que eu sou coordenadora de uma equipa e quero-te consultar porque eu vejo que a minha equipa há ali atritos, não flui, a comunicação entre a equipa não flui. Eu posso procurar... Sim, como consultoria. Com a minha equipa só adultos, portanto... Sim. Aí, Vanessa, normalmente o trabalho que nós fazemos é mais de consultoria, no sentido de, ou seja, não são processos, continua a ser igual, o que é que está a acontecer à equipa, o que é que querem que aconteça à equipa, o que é que podemos fazer todos, mas a nível das ferramentas, e por isso é que para mim é uma área que eu gosto, porquê? Porque também é uma área que eu tenho conteúdo para entregar sem ser de perguntas, né? Eu tenho conteúdo prático, porque, por exemplo, se eu for fazer esse mesmo trabalho numa empresa qualquer de outra área, eu posso fazer um processo na mesma, ok? Eu não tenho que ser da área de intervenção, porque eu só pergunto, eu não tenho que ter respostas. Né? As perguntas são exatamente a mesma. Imaginemos uma equipa de vendedores que vem o coordenador de vendas e diz, nós queremos, o que é que está a acontecer? Não estamos a conseguir atingir os objetivos, não sei o que é que querem que aconteça? Queremos atingir os objetivos, o que é que podem fazer? O processo é exatamente igual. Eu só pergunto, ok, o que é que têm feito? O que é que podem fazer diferente? Né? A quem é que podem recorrer? Quantas vezes é que fazem? As perguntas são sempre... Ou seja, não... Sim, diz, Vanessa. É por isso que o teu projeto se chama Eduque Informado? É para as pessoas educarem informadas, conscientes das suas... É isso? Ok, o nome vem daí, ok? O Eduque Informado tem a ver não com... a minha intenção não é entregar, tipo, isto é assim, ok? Não há receitas, não é? Não há receitas, ok? O informado é, informem-se, procurem, ok? Pensem. E daí, quando, ok, o projeto tinha que ter a minha intenção, né? Porque se eu defendo tanto a questão das intenções, e aqui a questão do Educa Informado é um projeto que está nos dois lados, está na área parental, ou seja, é direcionado também aos pais e é direcionado à escola, porque também foi uma das coisas que eu também percebi que quanto mais ferramentas um dos contextos tem e o outro não tem, mais conflito existe, ok? E aí normalmente quem sai prejudicado é a criança. E eu rapidamente entendi, também porque percebi na prática, não é? Também percebi isso como educadora e como mãe, que a criança acaba por ganhar mais qualidade no seu contexto educativo se tanto a família como a escola receberem as mesmas ferramentas. Então o meu trabalho é um bocadinho esse, ok? Procuro entregar ferramentas às famílias e procuro entregar ferramentas à escola, porque é quase como criar um código linguístico muito parecido, né? Imaginemos uma escola que, sei lá, já não digo 100%, mas 50-50, que ouvissem falar do mindfulness, da parentalidade consciente, da educação consciente, acredito que começassem a comunicar de forma muito mais assertiva, sem julgamentos, porque têm essa informação, não é? Podem fazer essa escolha. E então o projeto tem essa intenção, na verdade, de criar contexto de qualidade para a criança, através da entrega de ferramentas aos pais e à escola. E foi por isso que surgiu o Sem Parar. Diz-me uma coisa, diz-me a verdade. Tu escreveste isto para adultos, não foi? Isto é em formato de livro infantil, isto é para nós crescidos, não é? Claro. É assim, a parte da infância é as imagens, ok? Para as crianças é a ilustração que está deliciosa, mesmo. Acho que foi um projeto muito bonito. É daquelas coisas que nós como, sei lá, ouvimos falar, né, de ter um filho, de plantar uma árvore, escrever um livro, e era daquelas coisas que eu não ligava muito e chegou uma altura da minha vida que eu digo, ok, se isto é escrito desta maneira, se eu vou falar nestas três coisas, tem que haver alguma lógica nisto. Então o facto de já ter os 3 filhos, as árvores, ok, já só me falta uma árvore plantar, já plantei 2, tenho uma para plantar agora, brevemente, e eu digo, ok, só falta a parte dos livros, se calhar começo. Mas, na verdade, a história dos livros, eles foram escritos, as histórias foram escritas na minha certificação de parentalidade consciente, ou seja,
para entregar a mensagem, neste caso foi às minhas auxiliares, eu não sei se alguma delas está a ouvir na altura, se tiverem beijinhos para elas, porque tinha a ver com o modelo, que era um modelo laser, que foi um modelo que eu aprendi, que para mim começou a fazer muito sentido, que nos obriga a fazer uma reflexão para lá do comportamento, e que eu, através da história, foi uma maneira de eu explicar aquilo que eu tinha aprendido e que gostava de ver implementado dentro do contexto da creche. E então as histórias surgiram assim de um momento para o outro. Eu sentei-me à hora do almoço e disse, olha, vou escrever uma história para vos mostrar isso. Essa foi uma delas, são 4, e tem parentalidade consciente, claro que tem parentalidade consciente, muita parentalidade consciente. Só que depois também, eu acho que, também tem a ver um bocadinho comigo, né? Eu acho que a melhor forma de nós desconstruirmos as nossas crenças é entrarmos um bocadinho pela brincadeira, pelo imaginário, e não de frente, né? Porque também não faz sentido para mim, né? Eu estar a dizer a uns pais que aquilo que estão a fazer ou aquilo que fizeram que é errado, porque não é essa a minha ideia, nada é errado, porque eu costumo dizer, todos nós fazemos o melhor que podemos com os recursos que temos disponíveis na altura. Podemos é procurar ter mais recursos, a ideia é um bocadinho essa. Por isso a história foi assim um encantamento, não é? Foi um processo delicioso. Para nós, porque o livro é um encanto. Está aqui uma colega a dizer que não há plafond para tanto livro, mas de facto este vale muito a pena, Yolanda. Deixa-me que te diga que tantas ilustrações como a própria história estão magníficas. E eu digo, eu acho que isto chama-se Sem Parar. Para os colegas que estão a perguntar, chama-se Sem Parar. E de facto, isto para nós crescidos faz todo o sentido. Quer dizer, eu olho para isto e eu revejo-me no Rodrigo. Sim. Sim, é isso, ou seja, é uma história que tem esses dois lados, Vanessa. Na verdade tem a ver para nós nos identificarmos como pais, ok? E às vezes e também olharmos para a criança com essa capacidade, porque no fim a história, e não querendo contar, não é? Mas a história, de certa forma, aqui o grande dificuldade dos pais foi resolvida pelo filho, né? Foi ele que resolveu aquilo. E aqui tem a ver com a questão do igual valor, ou seja, é uma história que é muito mindfulness, porque estão aí também as atitudes de aceitação, do deixar ir, não é? De tipo, ok, vamos deixar ir, vamos aceitar o que está a acontecer. O não julgamento, né? Também, que é tão importante. O olhar de igual, está a fazer tanto sentido. Sim. Tu acabaste de dizer, não é? O olhar de igual. Sim. Isso faz tanto sentido, não é? Olha, temos aqui, eu só queria dizer que houve aqui uma colega que fez uma partilha muito importante e que depois apagou porque deve ter tido algum receio em relação ao que disse. A colega falou sobre a importância e a necessidade que ela sente na formação inicial em ter educadores a formar educadores. E que necessitou, ao longo da sua formação inicial, de ter alguém, por exemplo, como a Yolanda, a levantar este tipo de reflexões. Essa colega pediu desculpa por estar a dizer que não queria Tudo bem, claro. E apagou. Entendo. Eu queria dizer que não há certos nem errados. Aqui o objetivo destes lives é nós refletirmos todos em conjunto e todos temos direito e claro. eu acredito muito na aprendizagem em rede. Aquilo que eu queria dizer a essa colega é que eu li o seu comentário, vou respeitar e não vou dizer o seu nome, mas olha, está completamente apoiada, porque sentiu necessidade de ter mais educadores na sua formação inicial, então se calhar vamos um dia fazer um post e falar um bocadinho sobre isso, está bem? E de facto eu também senti falta de uma Yolanda, eu também gostava de ter tido uma Yolanda a falar-me do tempo, há 10 ou há 15 anos atrás, que se calhar agora eu tinha muito mais consciência do meu piloto automático, mas vou ter a partir de agora, disso não há dúvidas. Sim, sem dúvida alguma. Não, mas às vezes é o que eu digo, não é tanto, nem precisa, nem a questão da formação inicial às vezes nem tem que ser por lógico que enriquece o facto de ser um educador, mas às vezes, por exemplo, aquilo que eu estava a partilhar com vocês, a questão de eu ter ouvido uma educadora que na prática, para mim foi o suficiente. Eu acho que às vezes também é a própria universidade abrir, sei lá, uma tarde, uma hora, uma aula, convidarem educadores que na prática que estão a fazer diferentes propostas, não tem que ser a proposta da Yolanda, não tem que ser essa, não é? Mas também para nós também percebemos o que é que está do outro lado, porque na universidade eu senti isso, né? Nós e hoje em dia então com a estrutura que está, eu acho que ainda é mais, sinceramente acho que é bem mais difícil, da maneira que está estruturado o curso. Nós na altura éramos 4 anos e foi muito bom e mesmo assim foi pouco, não é? Porque nós só chegamos ao final do 4º ano para ir para o estágio e depois só temos a possibilidade de usufruir de um estágio.
não é? Ou seja, podemos ter a sorte de ter um educador em que eu me revejo, mas também podemos ter a sorte de ter um educador que eu não me revejo. Eu acho que o facto de, durante os 3 anos, durante os 4 anos, durante os 2 anos, nesta altura acabam por ser os 2 anos, não é? Mas ter isso de várias propostas, várias formas de funcionar, para nós também podermos depois dizer, ok, é isto que eu quero, é isto que eu quero, isto para mim faz mais sentido, isto não faz. E não acontecer isso no último ano, ou então depois já quando é a doer, não é? Que é na realidade nós aceitarmos trabalhos e depois temos que ou trabalhar como querem que se trabalhe, ou então despedirmos para mantermos a nossa congruência. Não é? Eu acho que isso também é importante, de fazer abrir. Sim, eu concordo plenamente contigo. Faz muito sentido. A Marisa Pereira diz assim: eu já tive não uma Yolanda, mas uma Isabel que bastava abrir a boca e falar de décadas de prática para nos encantar. Um beijinho à professora Isabel Rego de Barros. É isso. Às vezes não é preciso. Não, Né? é termos alguém também, mas não precisa ser só na formação inicial, porque nós não nos terminamos de formar na formação inicial, não é? E é por isso que depois também tens o Educa Informado, porque acreditas que vais conseguir ajudar. Eu dizia isto numa formação aqui há uns dias, até na véspera do dia de me reformar, se calhar eu vou fazer uma formação. Sim, sem dúvida. Eu nesta altura... Estou sempre a tempo de fazer o Mindfulness contigo. Sim, não, Vanessa, é interessante porque eu nesta altura, até cá em casa o pessoal já brinca um bocado comigo, porque quando eu digo fim de semana não estou porque estou em formação, já me pergunto, olha, mas vais dar ou vais receber? Ok? Ainda hoje é assim, né? Eu não estou em contexto de sala, né, desde o ano passado, mas ainda hoje é assim que acontece, né? Tipo, eu dou, mas também vou para receber muitas vezes. Também invisto ainda em formação, mesmo na área de... Ainda agora estou a fazer a certificação como facilitadora de mindfulness e meditação e mindfulness em contexto educativo, porque para mim era importante este lado de entregar às crianças as ferramentas para poder juntar à formação que eu tenho para docentes. Achava que eram as duas coisas que eu gostava imenso de fazer. E estou sempre, não é? Eu acho que é contínuo, não dá para nós dizermos, ok, já chega, já tenho tudo o que preciso. Não, nem Tu achas pensar. que consegues, já falaste, já deu para perceber um bocado que educação de infância é que defendes. Tu achas que através do mindfulness os educadores iriam conseguir, eu não sei se estou a conseguir fazer explicar, mas essa educação que tu defendes é possível se todos tomarmos consciência das nossas intenções, do estar, do tempo, de tudo aquilo que acabas, do estar para igual, de tudo aquilo que nos falaste agora, das ferramentas do mindfulness. Tu achas que conseguimos, ou a educação de infância que tu defendes ainda é uma utopia? Não é. Não é. Não, é assim, nós conhecemos, temos o privilégio, Vanessa, aí falo contigo, temos o privilégio de conhecer fantásticos educadores que praticam educadores e professores, vou incluir aqui o meu Fábio, ok? Que praticam mindfulness sem terem que dizer que é mindfulness, porque não tem, para mim isto não é importante, ok? Não é, e era uma coisa que eu também queria falar na questão da educação de hoje, a questão das modas, né? E o mindfulness está muito na moda, nunca se falou Mas eu ia tanto te perguntar isso também, mas há Claro bocado que quando está na falaste moda. do mindfulness não é estar sentado a ensinar a respirar, eu acho que trataste logo Sim, desse assunto. não é só isso, né? Também pode ser, eu faço sessões individuais com meninos no mindfulness e que eles sabem que, por exemplo, antes de começarem um teste, podem fazer 3 ou 4 respirações. Isso ajuda. É científico, não é nada espiritual, ok? Ajuda, porque tem a ver com o oxigênio que é colocado no cérebro de forma intencional. E eu digo isso, eu meninos com 6, 7, 8 anos dizem, olha, correu muito bem, sabes, porque eu fiz a respiração antes. Ok, tudo bem. Né? São ferramentas que eles continuando a praticar, quando chegarem a adultos, é um hábito, né? É mais um hábito como outros tantos que nós temos, mas é um hábito que é bom, porque a nível científico está provado. Agora, o meu receio, e na educação de infância também, o meu receio tem a ver com as modas, né? Porque todas as práticas são válidas e se forem refletidas, se forem congruentes, se forem alinhadas com a pessoa que a está a praticar. Todas elas para mim são válidas, se tiverem estes valores incluídos, não é? Porque se eu não respeitar a criança, se eu não confiar na capacidade da criança, se eu não olhar para a criança, observar com tudo, para mim não é educação de infância de qualidade. Aliás, porque nós temos orientações,
E é engraçado, porque quando eu comecei a estudar mindfulness e os princípios, as atitudes do mindfulness, houve coisas que eu digo, ok, isto está na JOCEP, eu encontro isto na JOCEP, que giro, não é? E as pessoas, no entanto, não estudam a JOCEP. Ok? Por isso, para mim não é uma utopia, porque ela está definida já. Uma utopia era se ainda ninguém tivesse pensado nisto de forma muito teórica. Agora, a educação de infância de qualidade já há muitos anos que anda aqui. Para mim, a utopia, se calhar, é só as pessoas não irem pelas modas, não é? É fazerem as coisas porque faz sentido, porque é estudado, porque é refletido. E depois uma coisa também muito importante tem a ver com a questão de podendo não ser uma necessidade primeira das famílias, mas é importante a educação de infância. Ok? É importante, não é imprescindível, mas é importante. E principalmente se for baseada em relações fortes, relações saudáveis, né, entre adultos e crianças. Por isso, a minha educação de infância é aquela que for congruente com o educador e refletido. Né? Eu aceito-a. Se alguém me fizer fichas, mas refletiu sobre isso e me provar que, ok, faz sentido, eu tenho que aceitar. Nesse sentido, porque foi refletido. Agora, a mim o que me custa é tantas fichas como o mindfulness no outro lado, muitas vezes é praticado, mas não é refletido. É porque ouvi falar, é porque alguém disse, é porque sempre foi assim, é porque os pais querem, né? A questão, hoje fala-se muito na questão da rua, né? O professor Carlos Neto tem um livro aí que está a correr mundo, e ainda bem, fantástico. Está a virar moda, é uma moda das boas, não é? Pronto. Sim, é uma moda das boas, mas também o meu receio, e aí respondendo um bocadinho à questão da tua utopia, é que, ok, é bom enquanto dura, mas será que vai perdurar até aparecer outra moda qualquer? Porque há 3 anos ou 4 anos atrás não era moda. E o professor Carlos Neto já anda a falar nisso há muitos anos. Não é? E se calhar aqueles educadores que não andam nas modas, possivelmente já praticam isto, inspirados pelo professor Carlos Neto há muitos mais anos atrás, não é? Mas poderíamos refletir agora sobre isso, um bocadinho, já não temos assim muito tempo, mas tu não achas que isto é conversa e está aqui uma vontade de nós continuarmos a falar, mas tu não achas que a moda, isto é para refletirmos juntos, eu não tenho nenhuma resposta preparada para isto, é mesmo, tu não achas que a moda ok, nós conhecemos imensos educadores que, baseados naquilo que diz o professor Carlos Neto, já implementamos um currículo exterior, de rua, de ir para a rua, mas tu não achas que se isto virar moda e se realmente transformar aqui as práticas e um bocadinho a forma de ver a educação, será que isto não é positivo, não é bom, ou estás a dizer porque depois daqui a uns anos pode vir a outra moda e vem pôr esta e acabar com isto? E só quem já fazia antes o exterior é que vai continuar e aqueles que vão ao sabor das modas mudam? Não, acredito que alguns vão ficar. Alguns vão ficar, porque normalmente quando há moda já sempre quem fica agarrado àquela moda, né? Seja de roupa, seja de outro tipo de moda, já sempre quem vai ficar. Porque achas que vai haver educadores que se vão encontrar nesta prática? Sim, se calhar vão dizer assim, uau, é isto que eu gosto, né? Okay. É isto que eu gosto. E depois passa, mas é aquilo que eu gosto. Mas aí também só acaba por ser plausível se nesta moda houver mais do que isso. Okay? Porque eu digo, neste momento, na moda, ok, é porreiro, mas quem está a ganhar são as crianças, né? Porque eles querem lá saber se é moda ou não. Estão na rua, deixem estar na rua. Agora a questão é a seguinte, e aí vou voltar um bocadinho ao início que eu falei da questão da congruência. Né? Normalmente as modas, em muitas situações, não são congruentes com a pessoa que as pratica. Né? E nós vemos, mesmo na roupa. Né? Há pessoas que usam roupa de moda, mas andam incomodadas com aquilo. Usam as botas texanas, mas dói-lhes os calos e andam ali o dia todo a sofrer, mas porque é moda, lá andam com as botas, certo? Sim. E o que é que acontece? Se passar a moda das texanas, rapidamente as largam porque aquilo está a aleijá-las. Para mim essa é a grande questão, Vanessa. Ok, se voltarmos a usar botas texanas, mas eu me sentir confortável com elas, eu não as vou largar. E até pode deixar-se de usar botas texanas e eu continuo com elas. Agora, se me incomodar, eu assim que puder vou largá-las.
Ou até, se calhar, mesmo durante a moda, se ninguém tiver a ver, eu também as largo. Ok, então tu aderes a modas porque queres fazer parte de um grupo que Sim, é o sentimento de pertença, é um claro, status. isso Eu tem a quero ver fazer com o parte nosso do grupo cérebro que também, faz ok? isso. Nós temos uma parte do cérebro que funciona assim, não é? Há uma parte do nosso cérebro que tem essa função de nos fazer inserir nos grupos, ok? E se calhar há Eu muitas quero pessoas fazer que parte do grupo têm que fazer desta maneira. que calça aquelas botas, mesmo que me Sim. estejam a magoar. Sim, e depois o que é que acontece? Tipo, isso e não é acusar, é aquilo que é real, né? Tipo, porque, por exemplo, não estava a ler um artigo sobre a questão de subir as árvores. A nível de desenvolvimento do cérebro, é das atividades que mais promove a estimulação cerebral. Pelo facto de a subida de uma árvore não ser uma coisa que eles. Ou seja, durante a subida da árvore, nós temos que procurar soluções, onde pôr o pé, onde agarrar com a mão. Ou seja, o cérebro está ali à procura de soluções. Há ali um aumento de sinapses estrondoso na subida de uma árvore. Ok? Será que o educador estuda isso? Ou é porque é giro pôr os miúdos em cima das árvores? E ok, subem lá as árvores e deixam as árvores porque agora dizem que temos que ir todos para a rua. Ok, Claro. Vanessa, é isso que eu penso. Tipo, se eu adiro a uma moda, eu tenho que pensar o que é que aquela moda traz para os meus meninos. Ou seja, era o que o Fábio estava aqui a falar das fichas. O problema não são as fichas, são a intencionalidade das fichas. Claro, é a intenção, vamos ao mesmo. Né? A grande pergunta do mindfulness é qual é a minha intenção? Qual é a minha intenção de levar os meus meninos para a rua? É eles brincarem, é eles desenvolverem-se? É eles criarem um sistema imunitário melhor? Ou é eu poder dizer que Ou faço é parte eu de um poder grupo de dizer educadores que... que... Ok, vamos ao mesmo, Vanessa. É a nossa intenção. Né? E se eu for a mesma intenção, eu até posso ter os pais a dizer mas eu não quero os meninos, não sei quê, mas eu tenho fundamentos para dizer porque é que lá estou. Mas isso está sempre relacionado com o educador que eu sou e o educador que eu quero ser. Claro. E o educador que eu quero ser pode ir mudando. Assim, o educador que eu quero ser, se calhar agora, não vai ser o mesmo que se calhar quando eu tiver mais 20 anos de prática. Claro que não. Vai mudando. Claro que não. Se quisermos, há quem não mude, há quem seja igual. Não é? Eu já fui, Vanessa, eu já tive, eu tenho tenho uma sala cheia de coisas que agora até já decidi, tenho que ver onde é que vou, a quem é que eu vou despachar aquilo. Eu tenho os três, a lua cheia, o Pini Pumba, ou não sei, já nem sei como é que ele se chamava, os projetos eu tenho isso tudo. Eu já fui essa educadora. Eu tenho uma das malas, acho que é a Pinitito, que está nova. Porque descobri outras coisas Claro. antes de experimentar aquilo. Claro. Né? Ou seja, mas não é por eu ter aquilo e por ter gasto um balúrdio de dinheiro com aquilo que eu vou dizer, não, eu comprei isto, agora tenho que usar, porque isto não é... Não, a partir do momento que deixou de fazer sentido, foi colocado de lado. E está tudo bem. Não me agarrei às coisas. Eu acho que o educador não se pode agarrar a isso. Se eu ler qualquer coisa que me diga, ok, isto para mim faz mais sentido agora, eu largo a minha prática que tenho. E isso é o crescimento profissional. Claro que é. Como isso acontece. Ilana, mas para quem nos está a ouvir agora, que seja recém-licenciado, Sim. eu queria te fazer esta pergunta também, mas imagina, eu saio agora da faculdade, começo a trabalhar, já tenho 1 ou 2 anos de profissão, revejo-me numa determinada metodologia. Eu tenho que ser eu tenho que refletir essa metodologia ao longo de toda a minha profissão, eu tenho que ficar agarrada àquilo, ou como tu estás a dizer, eu vou evoluindo e vou-me identificando com outras coisas, mas isso quer dizer que estou a seguir modas ou quer dizer que estou a... Estás a perceber o que eu te estou a dizer? Não, olha, uma das coisas que eu costumo... Eu fiz, já há uns anos que estava e continuo encantada pela neurociência. Eu acho que era uma área que eu gostava de estudar mais qualquer coisa. Eu acho que o educador devia estudar muito sobre neurociência, devia estudar sobre o cérebro da criança, perceber de que forma é que eu estimulo e de que tipo de estímulos é que favorecem o desenvolvimento da criança. A partir daí, tudo é possível. Tudo é possível. Eu acho que tem que haver uma certa flexibilidade também, né? Não só na educação, mas na vida, mas na educação de infância, essa flexibilidade, porque se eu ficar presa, mesmo a nível de práticas,
Por exemplo, eu posso ter um grupo que aquele tipo de prática até funcione, não é? E no ano a seguir, ou passado 2 anos, não funcionar. E eu tenho que estar mindfulness, tenho que estar em atenção plena para perceber, ok, qual é a minha intenção? É esta. Então, para eu colocar a minha intenção em prática, eu tenho que modificar algumas coisas. Tens que te aceitar errar? Claro. Claro. Quem é que não erra? Quem é que não erra? Meu Deus! É tão bom errar. Mesmo a 2 anos de reformares? E quando achas que já sabes quase tudo e, quer dizer, já estás na prazo na reforma, já tiveste toda uma carreira, tens um posto? Olha, Vanessa, eu não estava para fumar, que eu tinha que trabalhar muitos anos, ok? Não estou a falar de ti! Não, mas eu estou a falar nessa... Tudo bem, eu também se tivesse, estavas, ok? Também. Mas não é isso, eu estou a dizer é que eu vou fazer 55 este ano, ok? Adoro a minha idade, cada vez adoro mais os meus anos. O ano passado, né, eu virei-me para algumas pessoas próximas, família e não só, e disse, vou deixar a sala. Estás-te a passar. Então, quer dizer, tiras um curso já com os filhos, o sacrifício que foi, não sei quê, e agora vais largar tudo. E eu assim, porque deixou de fazer sentido para mim. Eu acho que para eu estar dentro de uma sala, eu tenho que estar a 100%. Ou 98%, 97%, por aí. Mas a minha intenção tem que ser com aqueles meninos. Quando a cabeça começa a andar noutros sítios, eu acho que é importante nós termos essa capacidade de sermos autênticos também connosco e respeitar os meninos que estão connosco e dizer que venha alguém que esteja aqui a 100%. Isto significa agora como significaria se eu tivesse 1 ano ou 2 anos de reformar. Acho que ninguém tem que se arrastar. E na educação também muito menos. Porque vamos lá voltar ao tempo, não é? O tempo é precioso. Também. E não é porque eu tenha pouco tempo. Eu tenho muitas coisas para fazer no pouco tempo que tenho. O tempo não é quando pouco, estava a perguntar era mais no sentido de um bocadinho das verdades absolutas ou de eu já trabalhei tanto, eu já passei por tantas fases de educação de infância, já tenho tanta experiência que eu já não preciso de saber mais, ou porque também era mais aí, no achar sim, que... ok. Aí, Vanessa, vamos para a questão da mente principiante. Certo? O detetive, não é? Sim, eu posso ter 30, 40 anos de trabalho, mas os meus meninos não são os mesmos. Todos os anos eu tenho meninos diferentes. E dentro da tua sala todos eles são diferentes uns dos outros, como está aqui a Diana a dizer, não é? Claro. Ou seja, não é, isto não é, é a minha forma de ver, atenção, tudo o que eu disse desde que comecei até agora, ok, é aquilo que eu acho, ponto final, baseado em algumas coisas que e procuro. É inspirador, acredita. Ok, mas é só a minha opinião. Mas quem trabalha com pessoas, em qualquer tipo de trabalho de pessoas, não dá para fazer isso, Vanessa, não dá. Não é? Eu acho que nós não podemos parar no tempo e dizer, ok, a partir de agora vou fazer sempre a mesma coisa porque é mais fácil. Isso é uma coisa que os copy-paste dos projetos, ok? Sim, se formos por aí. Pronto, mas é um bocadinho isso. Né? Tipo, se calhar consigo entender melhor e aceitar melhor se for alguém já que esteja no último ano e diga, último ano de trabalho, vou-me reformar para o ano. Quero lá saber, mantém-se. Mas mesmo mantendo o mesmo projeto com meninos diferentes, a pessoa pode, não, à partida, não vai fazer exatamente a mesma coisa, porque ninguém consegue fazer a mesma coisa 2 vezes, né? Não é fácil fazê-lo, porque os meninos são diferentes e se for é muito mau. Né? Se eu fizer sempre a mesma coisa durante 20 anos de trabalho, meu Deus, o que é que eu ando aqui a fazer na educação? Mas é para uma fábrica, que aí fazemos canecas. Toda a sociedade mudou de tal modo que se o educador não mudou e não adaptou, torna-se ele próprio motivador de alguma desmotivação face à escola, não é? E quando eu já falo de professor, já, não é? Sim, é isso, ou seja, aí é o que eu digo, é mesmo a atenção plena ao momento presente, né? E há pessoas que não estão atentos ao momento presente. Olha, a Maria da Luz Rodrigues diz que isso não dá mesmo para parar de aprender, porque cada dia é um dia diferente. Sem dúvida, é isso, não dá. Não dá mesmo, é difícil, muito difícil. Olha, temos aqui uma pergunta da Bruna Barbosa. Ela diz, pede desculpa se não é coerente. No início de carreira, após o término do curso superior, é normal nos sentirmos perdidos sobre a forma como estamos numa sala ou o modelo educativo que usamos, no início em que não temos experiências nem vivências.
Claro que é normal. Claro que é normal. Mas isso é normal com o educador, é normal com o enfermeiro, é normal com qualquer pessoa. Né? Porque o sair e eu acho que isso acaba por, assim, aceitando essa questão, mas também o que eu noto, e notei mesmo essa questão, no início achava que tipo, ok, tanta teoria, se não se aplica nada. Mas ao longo dos anos comecei a perceber que a teoria também está lá e que é importante, ok? É importante, porque quando eu tenho que fundamentar alguma coisa, seja com uma direção, seja com uma coordenadora, seja com um colega, seja com os pais, é a teoria que me vale. Okay? É eu falar de alguns pedagogos que fundamentam a minha prática. Okay? Pode não fazer sentido no início, mas é uma questão também de brio profissional, de eu saber daquilo que estou a falar e saber que, ok, não é tomar conta de crianças, né? E para eu poder fazer essa distinção, eu tenho que falar de teóricos, eu tenho que falar de pedagogos, eu tenho que falar de modelos, eu tenho que falar de muita coisa, né? De neurociência, de plasticidade cerebral, né, de eu dizer aos pais que é tão importante os 3 anos, foi o maior estudo que eu tive a nível, aliás foi aí que surgiu um bocado o gostinho pela neurociência, foi para eu dizer aos pais a importância que eram os 3 anos da creche, né, de relação, né, o estar com, em qualquer idade é importante, mas na creche é muito importante, mais do que as crianças aprenderem as cores, que era a grande expectativa dos pais, era eles saírem da creche com as cores sabidas. E eu disse, pai, se calhar são todos daltónicos, era o que eu dizia. É tudo daltónico, não se preocupem. Chegava ao final e ele não sabe bem o azul. E eu, a sério, eu ainda me apercebi. Tipo, exato, porque não valorizas isso, não é? Não, tipo... Valorizas e mostras aos pais aquilo que tu valorizas que é importante, eles passam a valorizar contigo também. É um bocadinho por aí, não é? Pronto, e aí, dando resposta à colega, aí vale a questão da teoria que nós temos dentro do nosso curso, da nossa formação inicial. Okay? Mas que também é natural sentir-te perdida, porque aquela pergunta é se é normal sentir-te perdida. É super normal. Claro que é. Eu ainda andava perdida. Né? Eu ainda andava perdida, né? Aliás, eu estava a falar da experiência, né? 2017, quando voltei à sala, estava completamente perdida. Tipo, o que é que eu andei aqui a fazer estes anos todos, né? Por isso, olha, isso o Fábio é bom. disse assim, olha, espera que as crianças aprendam as cores na creche, que ele não ensina isso no pré-escolar. Pois, é por isso, é mesmo por isso. A Maria da Luz Rodrigues diz que sem a teoria não conseguimos uma boa prática. Claro. A Diana Crespo diz que saber a teoria valoriza-nos como profissionais. Sim. Olha, Yolanda, tu valorizaste-nos imenso como profissionais hoje, em quase 2 horas de conversa. Uau, muito porque bom. O tempo passou rápido e nós ficávamos aqui bastante mais tempo, porque trouxeste aqui uma série de... olha, era como o Rui dizia, é um bloco de notas para apontar todos os chavões que tu nos foste dizendo para agora irmos pensar nisto, não é? A ideia é essa, ok? A ideia é pensarmos aqui um bocadinho. Olha, antes de terminarmos, quero que se puderes, e se vis que é coerente, dares um conselho a pais e educadores que nos estejam a ver, e depois também dizeres um bocadinho, porque as pessoas já me perguntaram como é que podem adquirir o teu livro, do Sem Parar, e como é que podem também, se quiserem aprofundar mais estas questões e falar contigo em relação ao mindfulness e aos teus serviços de coaching, falares aqui um bocadinho do Educa Informado. Ok, então vamos primeiro à questão do... Eu nesta altura, eu não dou conselhos a ninguém. Vendes. Eu vendo conselhos, ok? Se querem conselhos, pais ou docentes, procurem na página do Educa Informado, ok? Não, eu vou só deixar aqui a minha opinião e aquilo que eu valorizo e que eu acho que faz a diferença. São 2 grandes perguntas, né? Perguntem mais do que respondam. Eu acho que nós adultos temos muito essa questão de querer ensinar, e nós temos tanto a aprender com eles. Eu acho que passa um bocadinho por isso, por confiar na capacidade e nas competências da criança e fortalecerem as relações. Quanto mais forte for uma relação com a criança, melhor é a aprendizagem, melhor é o desenvolvimento, ou seja, tudo é bom quando a relação é muito boa. E aqui são as 2 grandes perguntas. Para pais, quando eu estiver assim mesmo muito... Né, naqueles momentos em que o equilíbrio emocional não existe, em que o mindfulness já foi não sei para onde, é pensar o que faria aqui o amor, ok? Como pai, o que é que faria aqui o amor? E nós normalmente, quando perguntamos isso, nós encontramos a resposta, ok? Porque o amor só faz coisas boas, certo?
Na educação também pode ser essa a pergunta, claro, mas fugindo um bocadinho aqui à questão do amor, o que é importante agora? Não é? São as duas grandes perguntas que eu acho que nos colocam no caminho outra vez, colocam-nos ali focados naquilo que é mesmo importante. Por isso acho que eram essas duas perguntas como coach que eu deixava para os pais e para os docentes. Em relação ao projeto, podem procurar, encontram tudo no site, tem o site do Educa Informado. Eu vou colocar aqui nos comentários, eu vou escrever. Ok. Sim, tem o site, o educainformado.com. Tem a página do Facebook, também é o Educa Informado, também encontram rapidamente por esse nome. E no Instagram também, com o Educa Informado, que é um projeto que, entrega formação, palestras, cursos, sessões de coaching, muita coisa nesta altura, jornada das emoções para os mais pequenos, o mindfulness também. Procurem que vocês encontram tudo o que eu entrego e procuro entregar, tanto aos pais como à escola, como às crianças. O livro, podem também procurar no Facebook, ou então mandando mensagem privada. O mail também pode ser o info@educainformado.com. Também podem enviar e-mail e é enviado para casa com oferta de esportes. Nesta altura, e agora usando aqui a antena, nesta altura de Natal é uma boa prenda. Essa senhora que eu já comprei, mas não vou dizer para quem é. Pois não. Eu também não vou dizer, Vanessa, eu também não digo. Não, mas procurem, se eu puder ajudar, às vezes alguma informação, colegas que perguntam muitas vezes algumas questões que me lançam e eu normalmente procuro sempre responder. Saímos todos aqui muito inquietados e se todos nós percebermos que precisamos de nos reposicionar e de reativar o detetive, aprender a parar um bocadinho, podemos te procurar, porque tu tens ferramentas que nos podem ajudar enquanto educadores, enquanto pais, mas eu acredito que a maioria nos está a ouvir como educadores, tu tens ferramentas específicas que nos podes ajudar, não é? Sim, aliás, o trabalho de coaching é mesmo isso, tem a ver com aquilo, com o objetivo, né, que eu falei, o objetivo de cada um, e depois a partir do objetivo nós trabalhamos ferramentas. Por isso, naquilo que eu puder ajudar, estou sempre pronta, porque eu quero mexer na educação. E já estás a mexer, e eu agradeço-te por isso, e agradeço-te por estar aqui hoje. Eu agradeço, Vanessa, eu é que agradeço. E a companhia, eu depois também vou pescar. Olha, tu tens aqui imensos comentários que eu convido-te, quando tiveres um bocadinho, a vires ver. Sim, não, vou ver. Então, tu puseste-nos a todos a refletir, mesmo. Boa. E este é o grande objetivo, é nós sairmos daqui todos um bocadinho mais inquietos e também sentirmos que não estamos sozinhos na nossa inquietude. Claro. Porque às vezes sentimos que estamos nós inquietos, mas para que eu estou para aqui a pensar nestas coisas? Somos vários a estar inquietos e se partilharmos as nossas inquietações vamos conseguir não encontrar receitas, mas algumas... Validamos, o importante é validar a inquietação, não é? Porque depois achamos que somos malucos. É isso! E assim somos malucos todos juntos, não é? Não, já não somos, porque passamos a ser muitos, já é normal. É o normal, pronto, olha, boa perspectiva. Obrigada quem esteve aqui connosco neste episódio. Quem chegou mais tarde depois pode ver. Hoje é quinta, portanto eu acredito que se calhar só segunda-feira que consigo ter o vídeo no YouTube, no Spotify, em todas as plataformas de podcast para poderem ouvir. Não necessitam de estar a ver, podem só ouvir também. Obrigada pelas vossas reflexões. Obrigada mesmo de coração, Yolanda. Obrigado eu. Eu agora vou andar aqui dias a matutar nisto também. E espero que vocês também, que me estiveram a vir, também que a minha intenção era essa, ok? A intenção era pôr o pessoal a pensar mesmo. Exato, e já percebi que vai haver ação de formação também com a APEI, que vais dar, portanto a Céu Velez está aqui a dizer, portanto educadores que se queiram inscrever. É março, creio que é março, ainda não sei as datas ao certo, mas já vai haver o coaching para agentes educativos. Olá, Céu! É o coaching para agentes educativos também. É isto, é trazer um mindfulness que hoje para mim ficou muito mais perceptível, porque eu tinha uma ideia errada, confesso. Tinha uma ideia completamente errada do que seria o mindfulness e pensava que era uma coisa que me iria obrigar... Não vai. Olha, obriga, por exemplo, algumas dicas só para terminar. Podem descascar batatas a descascar batatas. Normalmente nós não descascamos batatas a descascar batatas, pois não?
Não. Lavar os dentes. Lavar os dentes com a mão esquerda. Quem é destro lava os dentes com a mão esquerda. Automaticamente é uma lavagem mindfulness, porque obriga o cérebro que não está habituado, obriga a estar focado naquilo que está a fazer. Quando tomem banho, por exemplo, sentir água a correr no corpo, onde toca, onde não toca, a temperatura, tudo isso é mindfulness, tudo isso traz-nos para o momento presente. Não é? Por exemplo, fazer o caminho de casa no carro, a olhar para as árvores, os carros que passam, a matrícula, as cores, a marca dos carros. Nós não sabemos isso. Não é? Nós é piloto automático e andar. Isso é tudo mindfulness, ou seja, o mindfulness informal, ok? Esse é o lado informal do mindfulness. Lógico que há as práticas meditativas, de mantras, ok? Há isso tudo, meditação guiada, meditação de mantras, tudo isso também pode-se fazer e complementa. Eu gosto, por exemplo, eu faço e vou variando um pouco. Mas no nosso dia-a-dia, esses momentos, nós podemos estar no momento presente, praticar esse momento presente. Não é? Não é fácil, mas é giro. É engraçado. Bem, está bem? Pronto. Ficamos por aqui. Obrigada, Yolanda. Nada, um beijinho. Obrigada. Obrigada. Queria só... agora deixaste-me sem palavras, porque já estou a pensar no que estava a dizer, mas agora queria só então dizer que para fazerem subscrição do nosso canal no YouTube, para poderem ver todos os podcasts e nunca perderem nenhum, que eu faço todas as semanas, e queria anunciar que para a semana surgiu, no podcast da semana passada, surgiu um tema muito interessante que era quererem ouvir educadoras recém-licenciadas. Então, para a semana, o podcast vai ser com 2 educadoras recém-licenciadas, ou que estão há muito pouco tempo a trabalhar, e que eu vou falar com elas sobre as inquietações de quem está agora a começar. E eu acho que também é um exercício muito importante para quem já está há muito tempo na profissão, olhar um bocadinho para aqueles que são os desafios de quem está a começar agora. Não sei, por acaso a sugestão veio de alguém que já está a trabalhar há imensos anos e gostava de ouvir pessoas acabadas agora de sair e, portanto, vai ser uma conversa também interessante. Estão todos já convidados, quase sempre às quintas às 9. Está bem? Yolanda? Estarei. Obrigada. Boa noite a todos. Para a semana lá estarei. Obrigada. Beijinho. Um beijinho.